A gente está começando mais um MetaTalk, nosso 7º MetaTalk, e hoje eu tenho um prazer de ter um ex-aluno meu, o Marcos Vinícius, que atualmente está na Espanha trabalhando. E há muito tempo atrás, eu acho que eu fiz até com o Marcos, e fiz uma pergunta para ele lá no primeiro dia de aula. E a gente sempre, quando a gente faz começa o MetaTalk, a gente sempre faz essa pergunta para a gente começar e a nossa conversa. E na verdade, eu primeiro vou deixar você se apresentar um pouco, aí depois eu te faço a mesma pergunta dos alguns anos atrás. Fala um pouquinho aí de você, Marcos. Então, primeiro aí, um prazer todo meu estar aí com o professor Bruno e também com o Felipe, grandes mestres aí na minha jornada. Eu sou Marcos Vinícius, como o professor falou, para a maioria conhecido como Teres. Agora estou com 27 anos, perto de completar meu 3º ano morando e trabalhando aqui na Europa. E só essa jornada de gratidão no mundo da computação que espero poder compartilhar aí com a galera e ver aí os interessados. Quem sabe inspirar alguém a tentar o mesmo caminho que eu tentei. Interessante. Então eu vou fazer a mesma pergunta que eu te fiz aí alguns anos atrás. Poucos anos. Por que aí você entrou lá na universidade, lá você foi fazer ciência da computação? Alguns anos atrás. Pergunta interessante, se dá para estender um pouquinho na resposta, né? Voltando ali antes da graduação, eu estava estudando no Cefet, estava fazendo telecomunicações, ensino médio e técnico junto, telecomunicações. Já tinha tido aula de circuitos digitais, circuitos analógicos, elétrica, eletrônica e tudo isso. E tinha uma cadeira que ia ensinar programação, mas não era cadeira de programação, eu não lembro o que era. Só que nesse momento do curso eu já tinha abandonado o técnico e estava focado só em terminal médio. Na época, minha ex-namorada estava fazendo essa cadeira, me pressionou para ir na aula, eu fui. O professor me apresentou para esses primeiros passos de programação, acabou me dando um feedback positivo, falando que eu levava jeito, gostava de lógica e tudo mais. Nessa jornada, eu decidi colocar isso, porque o Enem também te dá essa possibilidade, né, de ser flexível. Falei, eu posso botar aqui ciência da computação, ver o que dá. Como você teve, no caso lá do Cefet, um pouco de programação, você teve muita surpresa no início do curso? Então, né, tive muita, porque no Cefet, eu lembro que a primeira linguagem de programação que eu encostei na vida era, eu não vou saber o nome, mas escrevia quase em português mesmo. Era Portugal, eu não lembro o nome da linguagem, mas era quase eu escrevia C, para, então... É o pseudocódigo mesmo, né? Mas compilava, rodava, era estranho. Mas ele podia ter feito um compilador para ele também. Pode ser. Eu lembro que eu usava isso, e aí eu fui e também um professor tinha mostrado pra gente um pouco de HTML, então nem conta tanto assim, né? E aí vai pro Cefet para chegar com C, pro Rural, e comecei ali no C, foi um pouco de surpresa. Mas a parte da lógica, assim, sabe o estalo já tava. Pelo menos isso. Então, eu acho que eu fui ajudado nessa parte. Mas eu não tinha a mínima noção. Quando o professor começou a falar de ponteiro, filho, fui... Bateu o desespero. Mas a matemática também? Então, para a parte da matemática, desde o Cefet e antes, eu nunca fui um dos melhores alunos, né? Mas também nunca fui ruim, eu era o básico, eu conseguia fazer o básico. Então, eu acredito que na Rural eu consegui me manter nessa máxima de fazer o básico. Praticamente quase não reprovei, fui reprovar lá no final, numa história super engraçada, que foi a professora Fernanda que reprovou. Mas, que eu me lembre, eu não tive... Óbvio, passei muito sufoco, estudei muitas madrugadas, mas foi possível, entendeu? E nunca fui nenhuma excelência. Meu histórico escolar... O objetivo não é fazer... É ir fazendo no seu melhor, né? Exato, cada um vai no seu possibilidade. Até porque a graduação também ela se mostra como um ambiente de muito diversidade entre as pessoas, da condição de cada pessoa, do tempo que pode dedicar para aquilo, o tempo que pode dedicar em casa, a facilidade que tem, etc. Então é um ambiente muito interessante nesse quesito. E como é que você acha que foi a graduação em si, assim, além das dificuldades? Você acha que agregou bastante para você, além lógico,
do fato, né, da carreira, né, mas no lado pessoal também, como é que você acha que foi, assim, a universidade para você? Eu ainda tive um pouco, eu acredito que eu tive um pouco de sorte, porque eu ainda fui para o Cefet, onde você já está inserido um pouco num ambiente que lembra brevemente a graduação. Eu lembro que eu saí do colégio particular, estudava lá em Realengo, um colégio particular, que não era grandes coisas. Eu já estava naquela posição, sabe quando o professor já desistiu de você? Então ele já não perguntava mais do meu trabalho, já tá bom, tudo tá bom, sabe? Virei o tá bom, era o ter está bom, só isso. E aí tu vai pro Cefet, tem um professor que tá ali em cima de você, sabe? Que quer mesmo saber, que tá preocupado, que tá te cobrando além, que quando você acerta, ele comemora o que você acertou, mas ele te cobra mais, ele acha que você pode mais. Na universidade eu senti também muito disso, então, de ter essa coisa do cuidado do professor próximo, entendeu? Foi muito bom na Rural. Fiquei muito satisfeito por isso. E também o de compartilhar com os outros alunos. Conheci também, dali você faz os seus amigos que no final das contas você vai encontrar no trabalho, né? Isso também você vai indicar e tudo mais. Não é realizado ainda, mas você encontra os seus amigos no trabalho depois. No caso aí você encontrou bastante, né? Na época de alguns, né? Porque cada um puxava um levava outro, indicava. Por isso que eu acabava até lembrar, acho que eu lembro de falar isso pra vocês, que pra até tomar cuidado, porque ali todo mundo é um parceiro, não é competindo. E um foi levando o outro, né? Eu lembro que você puxou um, aí depois outro você puxou outro, e aí foi seguindo, né? Sim, e uma coisa legal, aí já comentando sobre a Rural, né? Quando eu entrei, eles tinham as atividades do trote, mas não sei se foi naquele ano específico que eu entrei, mas era cubo mágico, tinha essa parte mais, mas não tinha a parte de pintar, de fazer umas brincadeiras fora e tudo mais, e no ano seguinte eu quis fazer isso, porque eu acho que essa parte inicial, você bota os calouros juntos para ficar contra vocês, então eles já são obrigados a gerar um ciclo de amizade. E eu via isso depois na graduação, os calouros que se juntaram nos grupos para pedir dinheiro eram os que eram amigos depois lá até hoje na graduação. Então, eu acho que esse processo da graduação é muito interessante, muito válido, e por isso me assusta um pouco a ideia de ser 100% remoto, me deixa um pouco assim, preocupado. Eu concordo com você que eu acho que até o lado ali, o ambiente socializável é muito bom. Eu acho que tem que ser um processo híbrido, ir mudando aos poucos. Algumas coisas tem como ser, outras coisas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a evolução é essa, mais natural. Realmente 100% remoto, a gente está até vendo hoje em dia que a galera não se conhece. O primeiro período ninguém se ajuda, ninguém está ajudando a ninguém. Porque todo mundo está distante um do outro. E no caso, provavelmente aconteceu contigo, todo mundo estava ali ajudando, fazendo jogo junto, vivendo junto o dia inteiro, né? Claro, faz de total diferença, isso soma muito. Desde os primeiros desafios ali, você já começa a dividir com os outros, entendeu? Algum vai ser melhor em uma coisa, outro vai ser melhor em outra. Felizmente, no período que a gente entra, na idade, às vezes, falta maturidade, a gente fica com um clima de competição, às vezes. É natural. Mas com o tempo você aprende, entendeu? Isso é o bonito da graduação, eu acho. Esse é o legal dessa parte. Que os senhores estão contribuindo para vários alunos passarem por isso várias vezes. E vocês ficam sempre acompanhando. Assim, você vê nessa fase, olha, daqui a não sei quantos anos você vê na outra fase. Eu via meu professor do Cefet falando isso. Falava, Tereza, igual você, eu já vi vários outros passando aqui. Ó. Daqui a uns anos eu vou te olhar, você vai estar nesse lugar. E hoje eu tô. Então é muito, muito legal isso tudo. Essa ideia de contribuir, isso é boa mesmo. Mas no caso como foi a tua entrada na questão do estágio? Você foi bem movimentado com os estágios na época. Eu lembro, o próprio professor Felipe sempre me recomendou contra os estágios, né? Desde o início, quando eu falava, pô, professor, eu tô pensando em ganhar um dinheiro. Não, melhor não. Foca na faculdade. Era o mesmo que eu ouvia dos meus pais também dentro de casa, que nesse momento meus pais já tinham uma condição financeira que não dependiam de eu trabalhar, ou seja, eu poderia só estudar tranquilamente, mas a vontade era muito grande, porque aí é um dilema, não sei se é pessoal ou se outros alunos que entram também passam. Você aprende a programar, mas ainda existe uma grande diferença entre isso e o que eu vou ganhar dinheiro. Ainda fica esse sentimento grande assim no ar de, tá, isso aqui que eu faço, de mexer uma matriz para o lado, mexer para o outro, botar diagonal, fazer isso, aquilo. Como é que eu ganho dinheiro com isso? Esse sentimento é uma coisa obscura que fica, que começou a se esclarecer para mim quando na CECIM. Eram as CECIM, sim, muito boa a CECIM, a primeira que teve,
E aí eu vi palestras de pessoas que trabalhavam já no meio e mostravam os casos reais de trabalho. Então, muito gratificante poder ver ali. E ali eu vi gente, se não me engano, gente que era da COP, falou sobre os projetos, sobre coisas que faziam, e já estava começando a rolar uns e-mails de vaga e tudo mais. E numa dessas eu apliquei. Eu estava no segundo período, a vaga estava pedindo para o quarto, eu apliquei. E fui muito bem recebido com um não da Ana, lendária, lá da COP, né, respondendo meu e-mail, não, é só para o quarto período. Aí eu fiquei meio para baixo e tal, porque uma galera foi nessa chamada, uma galera que estava comigo. Na época, eu acho que era Bruno, Mineiro, essa galera entrou e eu fiquei de fora. Isso era no início do meu segundo período. E eles entraram e eu vi eles conversando sobre o trabalho, eu ficava doido para trabalhar e nada. Aí no final do segundo período eu mandei de novo. Aí ela me chamou para entrevista. Aí eu fui na entrevista também, muito legal, porque o Jano me recebeu e quando ele olhou, viu que eu estava no segundo período e já quis me recusar logo. Falou, não, a gente não tá nesse segundo período, não tem como. Aí ele olhou e viu, seu professor aqui foi o Felipe Braida? Isso foi real. Foi sim, ele. Você tirou 9 pontos isso com o Felipe Braida? Falei, tirei ele. Então tá contratado. Aí eu falei, que... Pior que eu não sabia dessa história não, com o Jano. Rolou uma indicação por fora, hein? Ele olhou pro histórico escolar e falou assim, quem tira 9 e tanto com o Felipe Braida não tem como você não saber programar. Falou, vai lá, você vai ter tua chance. E dali que eu comecei foi muito legal, né? Estava trabalhando novamente num círculo que era parecido com o da Rural, os mesmos amigos, a troca de informação acontece. Foi legal começar ali, entendeu? Porque também era um ambiente acadêmico, eu estava volta e meia encontrando outros professores, estudantes de mestrado, eu ouvia as discussões. Você se insere em outro meio, entendeu? Você começa a participar. Começa a ficar viável para mim agora entender que trabalhar fora é possível. Vi lá o cara falando que trabalhou para fora 5 anos lá fora e voltou agora. Então isso tudo vai se materializando quando você frequenta esse ambiente, entendeu? Foi muito bom para mim. Isso é muito legal. Dá para ver que essas oportunidades te deram uma maturidade muito grande, né? E assim, como que isso se refletiu no curso, assim, né? Eu tô falando dos dois lados, né? Porque o curso também te dá mais base pro seu estágio, porque você está trabalhando, e o seu estágio também te dá mais base pro curso. E como que você viu essa relação, assim? Você acha que, tipo, o estágio te ajudou muito na graduação e a graduação foi te ajudando no estágio? Como é que você viu essa dinâmica? A graduação ajudou muito. Mas, assim, se eu voltasse no tempo, eu acho que eu até focava mais na graduação. Porque tem muito para ser extraído ali que é difícil você extrair fora, entendeu? Você não acha muito fácil aquilo fora. As coisas que eu aprendi no estágio, eu conseguiria aprender fora, com alguém me ensinando. Senta do meu lado aqui. Eu determinado 2 horas, alguém que sabe mais do que eu do meu lado, daqui a pouco eu sei o mesmo que ele. Claro, estou aqui acelerando um processo que vai ser longo, mas a gente sabe que você começa a perguntar, a se interessar, é questão de tempo. Você aprende, você consegue. Na graduação, você está tendo um conhecimento que é mais geral, que é um conhecimento muito importante para o mercado de trabalho também, que te coloca em posições privilegiadas, que pode ser difícil de reconhecer quando você está lá fazendo os cálculos, estudando a matemática, mas em algum momento isso volta para você muito claramente, seja numa discussão técnica mais profunda, seja na hora realmente de consolidar a solução para um problema, e você vai ter a base teórica, então é importante sim. Eu queria ter dedicado mais. Tem gaps que eu acho que eu senti que faltaram, que eu poderia ter me esforçado mais, e o clássico, não pode ser esquecido de maneira alguma, que é a dificuldade que a graduação tem em refletir o mercado de trabalho, até porque essa não é a função principal da graduação. A graduação não está ali para formar pessoas para ser back-end, front-end, DevOps, nada disso. Ela está formando cientista da computação. Então, é saber que esse conteúdo pode ser aplicado em qualquer uma dessas outras áreas que você vai trabalhar no futuro. Mas é aquela questão, né? Mesmo você... Todo mundo tem gaps. Eu tenho gaps, Bruno tem gaps, você tem gaps. Não só por causa de mim, às vezes é por causa de um terceiro, ou não foi o momento certo, a maturidade certa, mas é aquela parada. Se você precisar ter esse conhecimento, você agora já sabe onde buscar, né? E tem metodologia para isso também, sabe? Eu sei ler um artigo, eu consigo pegar uma parte teórica mais complicada, e tudo isso é necessário. Mesmo que a prática não te exija constantemente. Isso que é o legal. Porque você pode estar num ambiente que alguém estruturou muito bem, você está trabalhando em cima disso e você não está efetivamente
exercitando isso tudo que você aprendeu na graduação, da parte de arquitetura, da parte mais profunda, mas você está só contribuindo com o código ali na superfície. E não quer dizer que você está trabalhando mal por isso. Você está cumprindo a sua função. Se a sua função for essa, está sendo cumprida. Exatamente. Mas não está desenvolvendo o framework do nada, né? Mas eu lembro bem que aí foi nesse período mais ou menos que você caiu para web, caiu para Globo Esporte, aí começou a ficar mais animado, e até te animou um pouco na graduação, não foi? Rolou um pouco disso tudo, né? Porque você começa a ver o retorno real do que você está fazendo ali, sentindo o retorno, né? Quando eu estava na Copa, eu já trabalhava em projeto que no final das contas ia para o público, mas era uma coisa meio plataforma, não era tão aberta, não tinha tanto impacto, e eu trabalhava full stack, eu fui contratado mais para back-end, mas no final das contas apareceu lá um web para fazer, ninguém fazia, tu vai, né? E começa aquele jQuery mais feio do que bater em mãe, com todo respeito, não bata na sua irmã. Mas aquela coisa assim, manipulando o estado da página de uma maneira bem amadora mesmo, mas já tinha ali uma reatividade na página, entendeu? Já tinha aquele início de elementos, mas não sabia bem o que eu estava fazendo. Aprendi o HTML e o CSS básico e ia. E calhou, por acaso, do professor Felipe dar uma matéria onde a gente teve que fazer um projetinho web. E na época eu usei Mongo, eu não sei se o professor vai lembrar, eu usei Mongo com Angular. Lembro. Eu usei alguma coisa assim. E aí foi a primeira vez que eu vi que tinha framework provendo a reatividade, que eu estava tentando fazer com jQuery. Ficava horrível, porque não faz sentido nenhum você fazer isso na mão. Eu falei, pô, existe esse framework. Foi ali que surgiu o meu primeiro estalo com web. E falei, é fácil de usar, sabe? É tipo bem articulado, bem fácil. Mas o problema é que nesse projeto da Copa era uma coisa bem mais fechada, não tinha espaço para esse tipo de troca. Você tinha que fazer a tarefa em si, tinha que consertar o erro, ou melhorar aquela ferramenta, você não tem tanta liberdade, né? Exato, era uma coisa bem específica. E quando eu comecei a procurar outras oportunidades, né? E fui procurando, aí apliquei para essa do Globo, era uma vaga estágio. Na época o meu salário já era bastante maior do estágio, porque em algum momento você já está fazendo 6 horas, né? Então 6 horas você já está com uma coisa muito interessante para alguém que ainda está estudando, diga-se de passagem, já tinha superado em muito a minha expectativa inicial, mas mesmo assim fiz esse processo da Globo. Quando eu cheguei lá era uma vaga que parecia híbrida, ela rodava no meio termo entre um jornalista e um desenvolvedor, que ele ia sentar junto com o jornalista para pegar uma pauta e transformar essa pauta num infográfico na web, entendeu? Então era um meio termo ali. E foi legal que na entrevista foi uma dinâmica de grupo, e dinâmica de grupo é sempre meio triste, assim, né? Mas eu não tenho muita vergonha, eles pediram para fazer uns slides, e o meu slide era meme do início ao fim, assim, só... Eu fui... Sabe quando você já tem, assim, você não tem o peso, eu não estava correndo atrás da minha vida, eu estava ali, sabe, é um show-off, eu podia arriscar, e eu arrisquei e eles gostaram, aí me chamaram, fiz uma segunda etapa e fui contratado. E assim eu comecei a trabalhar no Globo Esporte, e no Globo Esporte um ambiente também... assim, sensacional. Trabalhei... O meu chefe direto não era formado em computação, então foi esse ambiente, assim, de abrir a cabeça, sabe? Eu ainda estava vindo daquele mundo acadêmico e achava, não, se a pessoa não sentou lá e estudou não sei quantas horas de design, de seja lá o que for, de solução aplicada, ele não está no mesmo patamar. E percebi que o mundo prático é diferente. O mundo acadêmico está te ensinando para academia e o mundo prático está te ensinando para prática. E naquela prática ali eu tinha muito ainda para aprender com ele, entendeu? Então foi uma jornada ali também, o meu primeiro ano no Globo Esporte foi de ascensão profissional na carreira, assim, muito aprendizado, porque eles tinham o expertise de produzir o infográfico com alta qualidade na web, e que tinha que acessar todos os públicos, que era no mobile, no web, no celular bom, no celular ruim. Então era bem otimizado, foi um desafio bem interessante. E também me deram muita liberdade, me deram muito espaço para arriscar coisas. Também isso eu sinto que me ajudou muito a crescer. Quando eu estava num ambiente onde, se você arriscar e errar, você não vai ser julgado ou penalizado. Porque eu tinha uma visão do mercado formal de trabalho como ser um ambiente muito sério, muito onde o erro é penalizado, onde você não pode errar muito, tentar o diferente pode ser problemático, faz ali o que te mandaram, tá bom? Se você for proativo, bom, mas proativo dentro
as suas limitações. E lá não, eu vi espaço para tentar coisas diferentes. E fiz alguns projetos lá que mexiam com back-end e front-end, acabei otimizando projetos que a gente fazia manualmente. Então, imagina, um projeto que a gente, toda vez que a gente ia fazer esse projeto, alguém ligava, olha, a gente precisa fazer um desse, a versão vai ser assim, assim, assim. A gente manualmente fazia. Só que no terceiro que me mandaram fazer, eu falei, pô, tô fazendo a mesma coisa 3 vezes, não dá. Fui para casa, eu lembro esse dia como se fosse ontem. Eu tava aprendendo Python com Django, fiz uma coisa que você preenchia e ele gerava o estático para você já, entendeu? Então o jornalista preenchia as informações que ele queria no site e já gerava o estático publicado no site do Globo Esporte. Quando eu mostrei pra galera, a galera falou, nossa, aqui tá... Aí a gente saiu de produzir 6 no mês para produzir 60, 70 daquele mesmo, porque agora é fácil fazer. Então, também, essa oportunidade que eu tive de poder discutir isso, de poder trazer tudo isso, foi sensacional para mim. E ali também foi o meu movimento de... Ainda era muito full stack, mas ali também trabalhava muito com jQuery e tudo mais. D3 era muito visual. Em algum momento eu fiz aquele movimento para o React. Já estava acompanhando mais o mundo online, né? Porque já estava começando, quando você começa a ir para um ponto de expertise, quando você aprende um pouco mais, você vai se deparar com conteúdo mais especializado. Em algum momento das discussões, eu vi sobre o React, vi que era interessante, fui procurar. E começamos a fazer uns projetos lá no Globo Esporte com isso. Foi ali que também um turning point importante. Porque ali eu saí o JavaScript mais... Tipo assim, eu só escrevia, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. E aí, quando eu fui para o React, ele me pedia que eu soubesse um EmaScript, que eu soubesse a nova versão do JavaScript, que eu entendesse bem as funções que eu estava usando, entendeu? Eu não podia mais só usar uma função e chamar um handle, clicks, alguma coisa. Eu tinha realmente que entender. Então, esse processo ali foi muito bom para aprender ali no Globo Esporte. E também tinha gente boa do meu lado para compartilhar esse momento. Para ir aprendendo junto, trocando essa informação. É interessante que eu lembro dessa fase, eu lembro bem. E até, por curiosidade, a pessoa que... Assim, você escuta falar, mas o que me fez, na época, ler sobre mais React, e hoje em dia até puxar, nem comentei contigo, que até fez um sisteminha React de bobeira, foi você. E assim, aquela parada, sempre tem uma troca. O que também os alunos trazem, vem, e a gente também trazem para dentro para poder... Não é só atualizar, mas eu também ver o que está acontecendo no mercado. Eu sempre acabo de ficar ligado e eu lembro exatamente que a gente via e discutia. Você me explicou mais ou menos, acho que era o React, a gente começou a estudar, discutir sobre serverless, stateless, mas era bem legal. E tem que começar a entender melhor o que é web naquele momento, porque você fez a disciplina comigo, mas ainda não tinha entendido, aí quando você foi pegar o React, você... Opa, o que ele tinha falado lá é isso aqui que estava acontecendo, né? Sim, tive o clique maior, rolou ali em algum momento. E também, como você falou, eu comentei com você, a gente discutiu. Provavelmente, no momento que a gente teve essa discussão sobre stateless, serverless, eu estava falando muito assim, sabe? Eu peguei uma informação básica e consegui com isso dar o primeiro passo e tentar ir atrás, mas até você ter um conhecimento grande o suficiente, e como você vai medir o teu conhecimento grande o suficiente? Os desafios crescem, entende? Chega uma hora no trabalho lá que vão te pedir uma feature que o teu básico já não bate mais. Aí você vai ter que ler uma documentação avançada, entendeu? Para entender aquilo. E outra, um processo até já trabalhava com React e não dominava profundamente o que o React estava fazendo. Acontece muito. Pode ser normal com muitas outras pessoas. É uma coisa natural. Não precisa também... Quando você chega no patamar de entender profundamente o que a framework está fazendo, o que a biblioteca, como ela funciona, óbvio que você está indo na direção do estado da arte. Perfeito, melhor para você. Mas muita gente vai trabalhar na superfície, usando os componentes, criando componentes, cria os modelos de organização de código, estrutura do dado, baseado em referências que vê na internet, e isso vai funcionar bem para o projeto do tamanho que está fazendo. Acho que cada realidade é uma realidade e ter paciência para aprender, sabe? Se lá no início, quando eu estava aprendendo React, eu quisesse ter a mesma habilidade que eu tenho hoje, eu teria desistido, porque demora, é uma coisa bem dolorosa.
você vai pegando, abrindo aos poucos, e no início você está na abstração máxima, e depois, com o tempo, quando você tem a maturidade de matemática o básico da computação, você vai se aprofundando, e isso é com o tempo. Isso eu acho que é normal para todo mundo. Mas um ponto que eu lembro muito bem é que no início você voltava assim, feliz, que estava aprendendo bastante, mas chegou um processo que você tinha muitos companheiros que não eram da computação, que não tinham a base de estrutura de dados e tudo mais. E você, com o tempo, começou a virar até começar a levar esse conhecimento lá para o trabalho, né? Rolou um pouco esse movimento, porque, como eu comentei com você, era um ambiente que mesclava o jornalismo e a tecnologia, e nesse meio termo ainda estava sombrio ali como eles faziam isso naquele momento e etc. Então, quando eu entrei, foi a época que o time estava indo para aquele próximo passo de tecnologia. Começou a migrar para React, aí tinha um back-end mais otimizado, a gente começou a gerar páginas ao invés de fazer todas as estáticas na mão. Esse processo estava acontecendo, mas, como eu disse, é um processo dentro da empresa que era lento, e eu já comecei a ficar para trás, mas não em comparação a ninguém, em comparação comigo mesmo, sabe? Quando você mesmo já não evolui. Então, chegou um momento que eu já estava, pode botar em 1 ano, trabalhando com React, já era o expertise do time em React, então um dos principais para fazer o papel do React, porque chegou um momento que dividiu, nem todo mundo estava fazendo React já, porque começou a ir para uma coisa mais complicada, saiu do básico, então uma galera estava evitando. E nesse momento eu comecei a me deparar muito com discussão online, em grupos de React, e uma vez eu caí numa discussão que era do Abramov, né, do Dan, que criou lá o Redux, uma lenda do React, sabe muito, diga-se de passagem. E eu li uma thread inteira, do início ao fim, assim, tava em inglês, eu traduzia umas partes que eu achava que eu não estava entendendo porque eu não conseguia entender o inglês, mas nesse momento eu já conseguia ler ali o inglês básico, e eu não entendia nada. Eu falei, ele trabalha com a mesma coisa que eu, ele está falando sobre a mesma coisa que eu trabalho todos os dias, e eu não sei nada sobre isso. Eu falei, tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, eu preciso nadar mais baixo. Eu falei, eu tenho que afundar aqui e procurar mais. E ali já não tinha mais esse espaço. Pelo menos, eu pensava que para isso, como eu ia alcançar isso? Sentando do lado de gente que sabe mais do que eu. Porque você pode ver o exemplo, você pode ver tudo. Você precisa... Essa troca de informação acontecer é muito importante. E lá estava faltando como eles ainda estavam fazendo esse movimento, faltava alguém para compartilhar isso tudo. Meio que ficou aprendendo junto, todos aprendendo junto. E aí fica um movimento que fica um pouco mais lento. E eu já estava sendo, recebendo convite no LinkedIn, né? O LinkedIn já estava começando a piscar bastante. Eu acho que hoje em dia, então, todo mundo está recebendo. Exato. E aí o LinkedIn, nessa, eu recebi uma oferta, eu não lembro, eu acho que eu respondi porque foi o fundador que veio falar comigo, né? Ele falou que ele estava na França, fundaram na França, estava fazendo uma operação lá no Rio e tal, e eu gostei, e seria um ambiente assim que já estaria trabalhando meio internacional, e eu já estava com essa pulga atrás da orelha, eu falei, será que dá para mim forçar um inglês aqui? Será que eu vou conseguir? Aquele nervosismo grande, porque uma coisa que a gente estava comentando antes, todo passo para o próximo, você olha para o próximo como se vai ser um choque, uma disruptura, e você pensa, será que eu estou pronto para trabalhar nesse nível técnico? Eu não sei em que nível eles estão trabalhando, eu não sei qual o nível da discussão que está tendo ali. E aí eu falei, posso fazer o processo seletivo, e avisei que meu inglês ainda não era muito bom e tudo mais, e aceitaram. Aí fiz o processo seletivo todo, recebi uma oferta, assim, na época, irrecusável, pelo que eu penso, na minha idade, pela situação, nem formado eu era. Eu estava estagiando na Globo. Já tinha um salário legal, mas foi uma coisa assim, fora do padrão. Mas era um projeto de risco, avisado, né? Porque eles estavam testando uma coisa. E aceitei. E foi assim que eu mudei para a Chance, né? A empresa francesa, aqui com a sede no Rio. Também, nossa, que momento muito bom para mim, porque comecei assim, a trabalhar num ambiente internacional, e veio um desenvolvedor da empresa, veio trabalhar no Rio do meu lado, então eu sentava aqui, o cara sentava aqui, o cara era tipo um semideus, tipo, sabia tudo de tudo, fazia tudo de tudo.
Então era tipo assim, eu só ficava aqui, o meu cuidado era, como eu respeito aqui que ele é francês, eu não posso perturbar muito, eu tenho que respeitar um pouco aqui os limites acho que a educação francesa tem que ser dobrada, então eu tenho que perguntar menos, mas era o dia inteiro eu aqui do lado do cara e, tipo assim, eu tinha aqui um desafio para solucionar em React, eu arquitetava uma solução, mas eu tinha o prazer de discutir a minha solução com ele, que sabe 10 vezes mais do que eu, entendeu? Essa era a melhor parte do dia. Então, isso tudo me fez crescer muito. E também, já uma empresa que era muito mais tecnológica do que qualquer coisa. Então, os processos já eram mais desenhados. Ali eu fui pegando mais o sentido das reuniões, entendeu? Entendendo bem para que serve cada reunião, como ela funciona, o que eles estão esperando de mim como desenvolvedor na reunião, onde eu contribuo. Tipo, sei lá, antes desse momento eu ouvi falar muito sobre produto, mas na minha cabeça produto era produto. O que é produto? Produto. Era isso, produto é produto, tu lê muita definição na internet, mas daí para aplicar isso num caso real da vida ali, conseguir trazer isso para o entendimento do time, é uma coisa complicada, entendeu? E ali eu fui começando a viver esses primeiros passos. E ganhando uma outra experiência muito grande também, que eu sou agradecido, que é sentar do lado do CEO. Eu via ele na ligação no telefone, eu via ele negociando, eu via ele questionando sobre valor de produto, A/B test, entendendo o mercado, negociando rodada de investimento. Isso tudo aconteceu na minha frente. Então é um conhecimento assim, ninguém te dá, ninguém te vende. Entendeu? Então isso de estar lá, você vai ali aprendendo, acumulando, entendeu? Foi um momento muito bom trabalhar nessa empresa que durou 8 meses até eles fecharem as operações no Rio. Então, e foi uma mudança também difícil. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, tô saindo da Globo. Nossa, só faltou a faca vir. A Globo não demite ninguém, você nasce, morre, trabalha lá a vida inteira, fica lá. Eu falei, não dá. Louco. Mas isso acontece muito, porque hoje em dia muita gente tá pulando, porque não é só o salário, né? Você quer o desafio, você quer o problema, ver outras coisas, aprender mais, e é o que você queria. Eu acho que eu lembro até muito bem que uma coisa que você queria engaixar era a parte de IA na época. Então, a empresa era relacionada com isso também. Foi lá, eu sentei perto da galera. Foi um momento bom para IA, para ver que o mercado, quando o assunto é IA, ainda trabalha muito. Ele não gera um modelo que vai para produção, sabe? Gera parâmetros para serem usados em produção e fica só trabalhando com os parâmetros. É uma coisa, pelo menos naquele momento. Ainda não tinha sentido IA no nível da pesquisa que eu via na academia, sabe? Eu não vi nada disso aplicado ainda. Fiquei com esse feeling naquele momento. Mas a vaga também era de front-end, né? Então já era front-end. Ali foi React. Ali eu lembro também uma coisa legal, uma experiência interessante, né? No Globo, eu já trabalhava com Webpack, né? Quando eu comecei a trabalhar com React, tinha uma configuração de Webpack, volta e meia eu mexia alguma coisa na configuração, e tudo bem, sabe o Webpack? Sei o Webpack. Nesse trabalho lá, vamos começar um projeto do zero. Teres, faz a configuração aí, cria aí configuração de Webpack, tudo, levanta o projeto. Puts. Tomar essa decisão eu nunca tinha tomado, sabe? Eu já tinha trabalhado em vários projetos que tinham isso, já tinha mexido em configurações básicas sobre isso. Agora, quando você está na posição de tomar a decisão no alto nível, isso te bota em outro tipo de conhecimento. Aí foi um momento que eu tive que reconhecer para mim e para ele que eu não sabia Webpack da maneira que eu achava que eu sabia. E isso você pode aplicar para qualquer outra tecnologia que você esteja trabalhando hoje e não domina profundamente. O importante é reconhecer. Às vezes você sabe usar. Se você vive na minha e falar, não sei, e não se incomoda de não saber e tentar aprender, vai ficar para sempre. Porque ainda tem a questão de você ter a decisão de ter a opinião, porque uma coisa às vezes você saber ter o conhecimento raso, mas para você saber mesmo, você ainda tem que ter opinião. Que aí você tem que decidir ter uma opinião forte e por quê, fundamentado, como você vai configurar o Webpack, como que você vai configurar o processo, como você vai configurar até o processo de como que você vai fazer o ops ali do Git do projeto. E isso aí, dependendo, é super delicado. Tudo é delicado. E você pode ver que nesse momento eu estava numa empresa pequena, como eu mencionei, eles eram uma operação pequena no Rio de Janeiro. Eu sentava na mesa junto, quase CEO, todo mundo
uma mesa gigante e tal. Então essas decisões ainda eram discutidas meio lado a lado, sabe? Eu ainda podia cutucar o ombro de alguém e aí, não sei o quê. Quando escala para uma empresa grande, pensa a decisão de tecnologia numa empresa do tamanho do Google, entendeu? Isso é um documento que você escreve, outras pessoas vão ler, revisar, discutir. É um processo grande e processo sério, entendeu? Encontrar em que momento a sua empresa está para fazer esse tipo de processo também é importante. Hoje em dia, meu medo maior na vida é ir para uma empresa e retroceder assim demais no processo, sabe? Pegar uma coisa muito bagunçada. Eu fico um pouco nervoso quando eu penso sobre isso, sabe? Quando eu estava saindo de Portugal para vir para a Espanha, mesmo que eu estava indo para uma empresa maior, você não sabe o que você vai encontrar nesse âmbito. Nunca sabe. Não importa o tamanho. Não é sobre tamanho. É sobre cultura da empresa. Como eles estão fazendo as mudanças, como eles estão documentando as mudanças, tudo isso muito delicado. Esse pedaço que você falou que a empresa fechou, ficou 8 meses, ela fechou, e aí você ficou na rua. E aí, Caraca, qual que foi? Final da faculdade? É um pouco de sorte, um pouco de tudo. Porque nesse momento eu estava bem no fim da faculdade. Para você ver como é que a minha trajetória profissional é longa, porque olha quanto eu já falei e ainda não terminei a faculdade. Né? Isso que é engraçado. E eu comecei a aplicar para vaga no... Aplicar não, né? Apliquei para essa plataforma de... Você faz o teste com a plataforma, aí a plataforma garante que você tem um nível, e aí ela te recomenda para as empresas. E eu apliquei nessa plataforma, mas aí já muito confiante, entendeu? Porque eu já tinha passado esse tempo todo adquirindo essa informação, que eu já tinha visto que não são todas as outras empresas que têm, eu me sentia qualificado nesse momento. E o inglês também me empoderou de uma forma, né? Porque ali, querendo ou não, eu já tinha conduzido algumas reuniões em inglês. As primeiras, no inglês, o pior que você puder imaginar, mas fui entendido e entendi. Então, funcionou. Então, eu apliquei, comecei a receber umas ofertas e, como eu comentei com vocês, eu recebi oferta de lugar que eu olhei e falei, cara, aqui é loucura, eu não vou me botar nesse meio agora. Me senti numa posição confortável para escolher ali por algum momento, porque tinha um dinheiro de rescisão, né? Quando eles tiveram que fechar abruptamente, então conseguiu pegar alguma coisa. Falei, não, vou recusar. Fiquei recusando até que um dia uma recrutadora falou, e empresa para fora? Eu já tinha recebido ofertas, mas eu nem fazia o processo. Falei, vou fazer então. Aí comecei. Só que já abusado, né? Já botei Amazon, já botei várias gigantes. E sobre processo especificamente, o legal é, para as outras empresas que eu entrei, quando eu saí para ir para a COP, foi uma entrevista pessoal quase, na mesa ali com o Jano. Não teve perguntas técnicas profundas, foi muito básico. Dali para o Globo Esporte, eu mostrei projetos antigos, discuti coisas técnicas com pessoas que iam trabalhar comigo, faziam algumas perguntas, mas também não era uma entrevista técnica de 2-3 horas. Quando, nesse momento, eu já comecei a fazer essas primeiras entrevistas grandes, sabe? Assim, que eu falei, caraca, existem essas entrevistas mesmo. Tipo, 3 dias de entrevistas separado, cada dia você faz uma etapa. Em uma só vai perguntar sobre design de projeto, em outra vai perguntar sobre live coding, ou seja, você vai fazer um exercício de maratona junto com alguém, olhando ali na hora, entendeu? Bem rápido. E na outra vai ser entrevista de cultura, se você é um bom match cultural com a empresa, com seus valores, etc. Comecei a ver esse tipo de entrevista e reprovar muito nela. Reprovei muitas. E no momento eu já estava assim, acho que eu não consigo passar, porque as empresas de fora todas tinham esse processo bem assim, era bem processo. No Brasil, não. No Brasil, pedia para ver coisa, olhava seu currículo e sentava na mesa com alguém e discutia ali alguma coisa sobre o que você usou de tecnologia e tudo mais. E reprovando nessas empresas de fora. Até um dia que eu li um artigo que o cara fala, teste de empresa não adianta, só passa quem treina para ele. Se prepara para o teste. Para de achar que você vai ser o super-homem, que um dia vai cair na ligação, o cara vai começar a fazer pergunta para você e você vai responder tudo. É a mesma coisa que querer fazer o Enem sem estudar. Não importa que você tenha noção daquele conteúdo todo. Tem que ir lá, ler o conteúdo e se preparar para as perguntas que vão vir. E ali eu tirei 2 semanas de preparação, assim, lendo profundamente, porque você sabe JavaScript, você trabalha com código assíncrono, você faz isso tudo, mas na hora da entrevista o cara vai te falar, me explica como funciona o event loop completo,
eu quero saber detalhes disso. Ele vai te colocar nas situações que mesmo que você saiba que isso não mede o quão bom você é, mas ele precisa dessa segurança para te contratar. Ele não tem como te contratar, esperar você performar mal e depois te demitir. Então ele vai fazer as perguntas extraordinárias. Me preparei para essas perguntas e na semana seguinte eu fiz uma rodada, assim, fiz umas 5 empresas e recebi 2 ofertas. As duas ofertas, as 2 de Portugal. Aí acabei aceitando a empresa que eu fui, Dash era o nome. Na época, hoje em dia eles se chamam Rose. E num processo também lindo, porque saindo do Brasil para Portugal foi um passo atrás em questão salarial, né? Na época, o euro não era tão valorizado como é hoje, e em Portugal o salário não é alto. É assim, você vai muito... Eu fui muito pela experiência, sabe? Eu tinha na minha cabeça o que eu queria buscar, eu falei, tá bom, trabalhei aqui com os franceses, consegui performar, será que se eu agora me meter lá pro meio da Europa, o que acontece? Vai dar para mim? E fui. E quando eu quis atirar no início, eu tentei na grande, eu tentei na Amazon, fiz lá o processo seletivo. 8 etapas, eu reprovei lá nas 5, sei lá, e fiquei chateado nesse dia. Foi quase essa. Mas assim, foi quase. Porque você não olhou ainda, eu lembro muito bem que você não olhou o que era a próxima etapa. Porque esqueceu. Caiu de paraquedas lá na etapa. Eu fiquei meio mal acostumado e eu não fui olhar especificamente cada etapa. Eu meio que estudei global, entendeu? E falei, agora o que vier eu sei global. Mas era uma etapa específica, com umas perguntas bem direcionadas e tal. E ali de 3 casos que ele pede real, eu só solucionei 1 por completo. E acabei reprovando, mas assim, hoje em dia, olhando para trás, como eu já falei até para o professor Felipe, eu acho válido, porque o meu primeiro passo indo para Portugal, para mim, foi sensacional, entendeu? Que eu pude falar a língua, a relação da língua ajuda na adaptação, e mudar de país é uma coisa difícil, que eu posso falar para várias pessoas quando me perguntam se tem interesse, eu falo que é bom e tal, mas é muita dificuldade também, e o fato de eu ter escolhido Portugal para começar me aliviou. Eu fico pensando, se eu tivesse escolhido lá a Alemanha da vida, no primeiro ano eu já tinha desistido, eu acho. Mais difícil. O impacto é uma cultura diferente, a língua que tu não fala, tu tá sozinho, é um estresse psicológico ali bem grande, cara. É bem diferente. Gente um pouco o impacto, né? Porque quando eu saí do Brasil para Portugal, eu já pensava, olha, tem um impacto. Mas tem um impacto. Falei, tem um impacto. Vai bater, vai passar. Mas as coisas são mais difíceis do que parecem. A ideia é mais o crescimento pessoal, né? E assim, quando você chegou lá em Portugal, você sentiu muita diferença, assim, no seu conhecimento para o conhecimento do pessoal que estava lá, assim, as coisas... Você deve ter discutido também a sua formação com a galera de lá. Você viu muita diferença da formação que você teve aqui no Brasil com o pessoal lá na Europa? Ou você achou, cheguei lá bem pra caramba? Tanto a nível do mercado quanto a nível acadêmico, assim, né? Sim. Assim, do nível acadêmico, fica um pouco difícil, que eu não frequentei muito o mundo acadêmico lá em Portugal. Eu tô falando mais pelo que você aprendeu na universidade, assim, né? Sim, pelas conversas que eu via, não tinha grandes diferenças, não, entre aqui e lá. Uma coisa que era vantajosa, que me ajudou, que eu senti que foi impactante, era porque, nesse momento, como é que eu fui para Portugal, né? Eu estava lá no finalzinho da graduação, acabou esse projeto, eu fiquei ali rushando a graduação, tudo que dava para tentar acabar. O professor Felipe, que para ele, empurrando tudo, porque eu precisava do diploma da graduação para pegar meu visto para ir para a Europa. Que aí você pega um visto de altamente qualificado, né? Eles te dão um visto, aí você tem direito a morar. E aí, quando eu consegui ser aprovado, eu aguardei o visto, peguei e fui. Quando eu chego lá, como eu falei, meu salário reduzido, mas dentro da limitação custo de vida, e também eu estava procurando muito menos ficar rico e muito mais experiência profissional e qualidade de vida, estava valendo perfeito. Mas chega lá, eles rápido percebem assim, me contrataram como alguém saindo da faculdade, mas já tinha 3 anos de experiência, 3 anos e meio. Chegou lá, eu já estava trabalhando numa intensidade boa. Eu cheguei muito bem, muito motivado. Assim, quando você está com a motivação em alta, é uma coisa que eu pessoalmente falo para mim mesmo, que a gente pode se espelhar um pouco no futebol para pensar em certas fases da nossa vida, porque no futebol você pega o jogador que for, ele vai ter alto, vai ter baixo. Ele vai ter momento muito bom e vai ter momento muito ruim.
e os times não abandonam esse jogador no momento ruim porque lembram do momento alto e acreditam que ele vai voltar lá, que se as coisas se alinharem. Então, nessa de alto e baixo, você manter o seu foco é muito importante. Em Portugal, eu cheguei numa alta gigante, tanto que eu fui promovido, acho que 2 vezes no primeiro ano. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Me senti super completo. E no segundo ano, já sentindo pós-adaptação um pouco passa a euforia, né? Porque a euforia passa, a euforia uma hora passa, e você dá uma... Relaxada. E aí eu senti... Exato. Senti o frio, senti estar longe de casa, senti muita coisa ao mesmo tempo, comecei a ficar um pouco até depressivo. E aí, como eu falei com vocês, todo o estigma que eu tinha criado de mercado de trabalho que vinha do Brasil, eu tinha uma coisa na minha cabeça, nunca eu vou entrar na minha empresa e vou falar, olha, eu tô me sentindo meio mal, acho que eu tô em depressão. Nunca, eu falei assim, nunca vou fazer isso na vida, nunca vou falar, isso é demissão na certa. Os caras vão enrolar 2 meses e vão te mandar embora. Só que chega uma hora que as pessoas mesmo começam a perceber, e numa dessas com o gerente do time e tal, ele comentou, falou, pô, se você não estiver bem, eu falei, realmente, não estou muito bem. E aí vem a surpresa de ser muito bem abraçado, sabe? Das pessoas se preocuparem com você. Do que eu falei, de saber que mesmo que você tenha a sua fase baixa, é um momento. E aí tenta te ajudar, te colocar para cima. E, pô, lá em Portugal eu trabalhei num time também, assim, incrível, que era uma empresa pequena, então tinha um sentimento muito grande de família, sabe? Tipo, me sentia abraçado. Então, eu penso que eu indo para a Europa, saindo do Brasil, primeira empresa, foi uma ótima escolha para mim. Porque eu trabalhei num time que, assim, muito junto, muito apoiado um no outro. Então, foi muito legal. E, culturalmente, os portugueses vão ter muitas relações com a cultura brasileira. Então, facilita muito todo esse movimento, né? Mas o que tipo, uma coisa que eu fiquei curioso, o que te impactou mais em relação à cultura, essa parte desse impacto que você teve no início? Você foi bem animado na época, ainda mais mudando de país, mas o que te fez agora falar, porque é a primeira vez que eu escuto você falando sobre isso. Uhum. Em algum momento, mas o baque cultural de chegar ou o momento de ter uma decaída mais pra frente? Não, o baque de chegar cultural que você falou. O baque da chegada, né, tem muita diferença, desde a tratativa entre pessoas, a forma de se falar, entendeu? Por exemplo, quando você sai, você é um estrangeiro, não importa onde, um estrangeiro no Brasil tem que estar preparado para sofrer preconceito em algum momento. O brasileiro exerce isso e eu sabia que eu poderia sofrer isso fora, mas eu fui muito motivado, sabe? Eu fui muito naquilo, se falar comigo vai entrar no ouvido, vai sair no outro. Eu fui muito focado em trabalhar, em fazer o melhor. Depois de algum tempo, as coisas que as diferenças começaram a pesar. Por exemplo, o frio. Chega uma época do ano que é frio o tempo inteiro e chuva todo dia. Eu lembro de trabalhar 2 semanas em cima de tempestade, 2 semanas. Todo dia sair de casa chovendo e voltar chovendo. Assim, é uma coisa que pra gente, o clima fazia falta. E isso, os meus amigos lá da empresa percebiam e falavam, caraca, Tere, você fica mais para baixo nessa época. Falei, não, mas faz parte e tal. Mas, assim, no geral, e outras coisas de cultura, vão ter mudanças, né? Mudanças culturais mesmo, básicas. A pessoa sente muito. É um pouco até difícil colocar de fora. Mas eu imagino que é o mesmo baque de alguém que vai de Portugal para o Brasil, entendeu? Vai sentir uma mudança cultural. Não é sobre ser boa ou ruim, é de existir. Mas essa valorização que eles têm com o funcionário também é maneiro, né? Tipo, de ver, de sentir que você tava pra baixo, falar, cara, tu quer dar um tempo, quer... Tipo, a gente até conversou com outro amigo meu que o cara fala, né? Tipo, olha, se quiser ficar em casa esse dia, vai trabalhar de casa, faz alguma outra coisa, simplesmente pra você se sentir mais motivado, né? Que não é uma coisa que a gente vê muito por aqui, né? Sim. Por isso que eu comentei que eu mesmo tentei guardar o máximo que eu podia, né? Eu não queria compartilhar quando eu comecei a ficar mais para baixo e tudo mais. E também, mais para baixo, soma muita coisa. A distância da família já era não sei quanto tempo. Claro. É muito que pesa. Em um momento, você se questiona, eu saí do Brasil para quê? Para ganhar dinheiro. Mas em Portugal eu não vou ser rico. Já não ia, certo, não importa. Rico eu não ia ser ali, não tinha. Então é muito de alinhamento com você mesmo, de autoconhecimento. Um momento muito bom e, como o Bruno falou, muito bom estar numa empresa que me deu esse espaço, que apostou em mim,
Mesmo quando eu tive meu momento baixo, me valorizaram, continuaram. Nessa empresa também uma história legal é que eles organizaram um hackathon, o primeiro hackathon dessa empresa, né, que era uma empresa jovem, pode-se dizer, e tinha que formar os grupos, fazer lá. Eu cheguei atrasado, porque na véspera, infelizmente, era sexta-feira ali, talvez eu tenha... Normal. Eu cheguei atrasado, não. Exato, eu fiquei sem grupo. Aí eu falei, vamos fazer sozinho. Fiz sozinho e fiz uma apresentação, novamente, cheia de memes, assim, sabe? Era risada do início ao fim. E acabou que eu ganhei esse hackathon, cara. Foi uma coisa assim, inacreditável. Eu fiquei bobo. Foi uma coisa muito legal. Ganhei uma trotinete, né, da Xiaomi, o patinete elétrico. Pô, um prêmiozão desse, fiquei muito feliz. E fiquei um bom tempo na empresa. Até passei por vários processos junto com a empresa. Por exemplo, quando eu cheguei, eles tinham um escritório alugado, era só sala. Depois fizeram a obra, pegaram um escritório próprio, entendeu? Participei de todos esses processos junto com a empresa. Vi o produto crescendo, sabe? Vi o número de usuários crescendo. Vi o produto meio que saindo da cabeça lá de quem inventou, entendeu? O cara falava e 2 meses depois estava lá no produto. E tinha gente usando e falando, caraca, muito maneiro isso aqui. Aí você começa a sentir mesmo que as etapas fazem sentido. A maturação da ideia. As maiores diferenças que eu senti, eu sempre volto para a parte de processos, né? Como tentam organizar o processo para ser mais fluido possível. E ser mais fluido possível, muitas vezes não é falando em entregar o mais rápido possível. É sobre prever com maior precisão, entregar com menor risco. Sim. Entendeu? É todo esse equilíbrio que tenta se fazer. Por exemplo, mitigação de dano. Se uma parte da aplicação cair agora, pensa na tua empresa. 2 da manhã teu telefone tocou. Caiu o servidor. Se cai o servidor, quem te liga? E por que ele te ligou? Por que você foi escolhido? Tem um motivo ou foi? Aleatório, isso não tá muito... A empresa tá fazendo loucura, sabe? Tipo, tinha uma rotação de quem era o responsável. Era uma coisa assim, tem processo para tudo, bem definido, entendeu? E isso você vai ver o resultado aonde? Na entrega, na velocidade da entrega, na qualidade da entrega, entendeu? Fora que deve ter plano B, C, D, além de ter alguém responsável. Exato, se o cara não atende, tem o outro, que tem o outro. Não, e já tem um servidor que meio que pré-pronto para poder se ele dar uma ligada e voltar e já... Segura um tempo. O rollback tem que ser instantâneo, quase já, entendeu? E você que vai... Aí vamos supor, você que foi acordado de madrugada e pegou o problema que aconteceu. Acabou o problema. Qual é o teu próximo passo? Você faz tracking desse problema? Você escreve um pós-mortem? Você descreve tudo que aconteceu ou amanhã a galera que acordar na empresa vai acordar se vira, né? Opa, caiu, perdeu $500 mil. Opa, nem sabia, né? Não. Cara, isso é um cenário assim, a gente tá rindo aqui, mas a gente tá falando da empresa de muita gente. Eu tô falando com respeito, claro. Por favor, porque é a realidade. Falta processo, falta um profissionalismo além ali que resulta em qualidade no final. E em algum momento, meu ponto foi que eu cresci muito nisso também, sentando na mesa e vendo as reuniões acontecendo, sabendo por que acontecem. E aí você já começa a entender também o seu papel muito além do código, sabe? Tipo, sair do paradigma pra mim era só uma task que eu lia a task que fazia. Se não vinha com acceptance criteria, por exemplo, não tinha uma definição clara da tarefa. Mas eu já perguntei pro PO ali, eu sei mais ou menos o que é, vou fazer. Aí tu faz. Aí o cara que vai revisar o teu pull request, ele não vai entender a regra de negócio que você adicionou, porque o card não tá claro. Como alguém vai revisar o meu pull request que adiciona a regra de negócio? Como alguém revisa a regra de negócio sem saber qual regra de negócio eu tô adicionando? A gente vive brincando de revisar pull request, sabe? É linter humano. Você só fica lendo e fala, não, olha, isso aqui não tá legal, tira esse ponto e vírgula. Você é um linter humano. Sim. Porque você, pra fazer um pull request verdadeiro, quer fazer review de pull request real? Tarefas atômicas, ou seja, o menor tamanho possível. Você não abre um pull request de uma página inteira. Não existe isso. Isso aí, não faz sentido para alguém revisar. Porque você vai estar inserindo quantos litros de regra de negócio nesse pull request. Aí você tem que garantir teste para tudo isso. Como eu vou garantir que você testou toda a sua regra de negócio
se no mesmo pull request você está adicionando 5, 6 lógicas? Não faz sentido. Então, todos esses processos, essa discussão, que quando a gente está aprendendo na sala, a gente fica com aquela sensação de, na prática é só escrever o código. Não é. Realmente. Você só escrever o Teoricamente código. né? Isso. Fazer desse nível, o seu entregável vai para outro patamar. Muda, sim. Muda. Mas é treinado naquilo também, né? Até o ponto que você acaba até escrevendo mais do que programando. Ou definindo o processo, ou pensando, e o programar é só uma coisa atômica ali e acabou. Mas o resto é o que vai, tipo, 90%, 80% do seu tempo. Se eu abrir um pull request, size, tipo, extra grande, XL lá no GitHub, tá errado. Não faz sentido você estar adicionando tanto de uma vez. Tá certo se você tá correndo. Se você tá na velocidade da luz aí, tá desesperado para entregar produto, bota tudo de uma vez, sai empurrando, faz o review de pull request só para ver se não... Só tá testando se não tá quebrando nada, sabe? Não tá quebrando nada? Aprova. Mas para ir para um patamar sério... Mas aí tudo bem. Outra discussão legal é o que você ganha quando você chega nesse nível? Porque você adicionou muitas etapas no seu processo agora. Você já não pode mais pegar uma tarefa e falar, faz essa tarefa. Você tem que quebrar ela em várias pequenas e dar na mão das pessoas. Mas o que você ganhou com isso? Você ganhou... O review vai ficar mais eficiente. Você garante que as peças pequenas funcionam, entendeu? Porque eu revisar uma coisa pequena, eu vou perder mais tempo lendo os testes. E vou poder examinar teste por teste. Agora, se eu pegar um pull request que está adicionando 200, não sei quantos testes de uma vez, em 5, 6 regras de negócio diferentes, nunca que eu vou perder tempo revisando isso. E outra, toda mudança, quanto mais atômica ela for, mais fácil você justifica no futuro. E o que eu penso quando eu falo justifica no futuro? Daqui a 2 meses, eu estou sendo um pouco alarmista, 6 meses, você vai revisitar o teu código e você vai ver uma regra, um if que está fazendo alguma coisa e não tá... Pode estar claro para você a lógica que ele está executando, você lê o código, você sabe. Mas, como regra de negócio, isso fica uma interrogação na sua cabeça, sabe? Tipo, será que a gente deveria estar fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso? Onde você busca confirmação? Lá no card, que era a regra atômica disso, que vai ter associado no Git, no commit, o número do card, você vai poder reler o card inteiro. Se o card tiver uma descrição grande o suficiente e explicada, a sua pergunta está respondida. Se não tiver, aí começa, filho. Manda mensagem para um, Slack para outro, liga para um, liga para outro. Da onde que saiu aquilo? Cara, pior que... Aí, uma coisa que no Brasil muita gente gosta e tem prazer em ser, que é a fonte do conhecimento, entendeu? Tá, isso. Adora ser a fonte do conhecimento. Não, mas eu acho que é pior, cara. Porque, por exemplo, eu já trabalhei num projeto que teve que entregar tudo para ontem. E as regras de negócio eram muito complicadas, porque era uma área muito específica e tal. Não era um sistema para computação e não era um sistema assim que a gente vê do dia a dia. Por exemplo, um sistema, sei lá, de notícia, que a gente acaba sabendo um pouco das regras de negócio, parcialmente, não a parte de trás. Mas era bem elaborado para um público muito específico. Cara, teve um momento que o negócio era tão empurrado que nem as pessoas que sabiam a regra de negócio sabiam a regra de negócio. Aí você fazia uma tarefa no sistema, acontecia uma coisa. Aí o pessoal da regra de negócio, mas por que aconteceu isso? Cara, para poder lembrar o porquê ele na época decidiu na cabeça dele que tinha que ser assim, era 2 dias. Entendeu? Tipo, daqui a 6 meses você vai ler aquilo e vai precisar lembrar por que você tomou essa decisão. E às vezes a decisão é mudada mesmo. Por exemplo, às vezes vocês decidiram lá com o produto, vamos fazer essa tarefa. Ok. Quebra em pedaços pequenos para executar essa tarefa. O primeiro problema que você vai gerar talvez não seja fácil de paralelizar esse trabalho. Ou seja, você vai criar uma cadeia ali esperando sabe? É chato. Mas tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Para cada sub-regra atômica que você está fazendo para esse produto, você pode discutir no card sobre isso. E daqui a 2 anos, quando alguém tiver maluco falando por que esse idiota escreveu isso aqui, desculpa a palavra, no código, vai falar no card que em algum momento eu avisei, olha, se a gente fizer assim vai demorar 2 semanas, faz ou não faz? Não, muda, faz o mais rápido. Tá aqui, faz o mais rápido. Tá isso. Pronto. Tá justificado. Entendeu? Agora, tem que ter um tracking, você tem que saber. Não dá para ficar solto.
E quando cresce, só piora. Quanto mais crescer, mais vai piorar. Esse negócio do dono do conhecimento, eu tenho uma experiência muito ridícula com isso. Tipo, quando eu trabalhava numa empresa, bizarramente grande também, não vou ficar dando nome aqui pra não queimar filme, né? Tipo, tinham vários gerentes de projeto, né? E se você ficasse tantos anos como gerente, você incorporava aquele salário no seu salário principal, né? Você tinha um bônus de gerência. Então, se você ficasse vários anos como gerente, tipo 10 anos, aí você incorporava aquilo no seu salário. Então, os caras, eles não documentavam nada. E ficavam trocando membros da equipe para ele ser o dono do conhecimento. E era um absurdo, cara. Tipo assim, então os caras de cima, eles não conseguiam tirar aquele cara daquele projeto, mesmo se ele não estivesse rendendo. Porque ele juntou o conhecimento todo nele, justamente para ser mantido aqueles 10 anos. Então, os caras ficavam empurrando projetos gigantescos, assim, por anos e anos e anos e anos. Era um negócio muito absurdo, cara. É uma coisa até... Assim, é muito comum. Muito mais comum do que a gente imagina, eu posso dizer. E, às vezes, é feito sem intenção mesmo. A falta de processo vai gerar isso, sabe? A falta de documentação vai gerar isso. Essa superdependência de alguma pessoa, que é muito danosa para o projeto. Até para quem é essa pessoa. Eu não quero ser a fonte do conhecimento. Eu não quero meu Slack inteiro aqui. Perguntando, respondendo, gastando mais tempo respondendo para os outros. Chato pra caramba, tá doido. Cara, eu tenho o seguinte pensamento. Hoje eu trabalho na Glovo, uma empresa grande, e tem muito sênior, assim, muito sênior mesmo, sabe? A minha pergunta para ele no Slack tem que ser, assim, eu não tenho fonte de resposta para isso a princípio. Eu tenho, claro, respeitar o espaço de trabalho do outro, o tempo de foco do outro, sabe? Isso é uma coisa delicada. Incomoda certos momentos você tá o tempo todo sendo requisitado. Então, faz total sentido que você compartilhe esse conhecimento, que não faça questão de pegar o projeto e falar... Outra coisa também que é um pouco complicada é quando pega um projeto, uma feature grande, às vezes eles quebram em menores, mesmo que não seja atômica, quebram em coisas menores, mas essas coisas menores só uma pessoa faz, todas, sabe? Ela faz o checklist inteiro. Ou seja, mais uma vez criando esse ciclo de uma pessoa ter o domínio. Para mim, tá otimizado quando? Filho, os cards estão no board, acabou o teu, pega o próximo. Se o card é autodescritivo o suficiente e se o código que tem lá hoje é bom o suficiente, você consegue somar coisas no que já existe, mesmo sem ter todo esse contexto aqui histórico, entendeu? Então, isso estimula o time a escrever o código melhor. Agora, se eu estou fazendo a feature que só eu vou ver, aí começa a brincadeira, né? Começa a colocar... Se o review já não é tão levado a sério nessa tal empresa, como é que você garante isso? Você perde totalmente o controle da qualidade, entendeu? Mas é bem complicado. Eu tenho muita dificuldade, assim, de passar, porque a gente acaba comentando, não sei se você lembra, de coisas, assim, do gênero. A gente mesmo não vive um workflow tão grande ou tão difícil. Eu vivi alguns workflows, Bruno também, mas é meio rápido. São pequenos em relação ao que você deve ter visto na Glovo, na Dash e tudo mais. Mas é até difícil passar e até dos alunos entenderem a importância de tudo isso que você está falando, assim, que no final das contas 70% do seu trabalho não vai ser exatamente programar, vai ser fazer esse tipo de coisa, fazer gestão de conhecimento, fazer gestão de processo, fazer revisão de código, e é até muito difícil passar isso, e no final das contas a parte lá computacional é pouco em relação a dentro de uma grande empresa, de um grande produto que gira muito dinheiro. Imagina só, você tem que fazer uma feature de um produto que vale muito dinheiro e você não tem a capacidade, você tem que ter um cara que é o repositório do conhecimento, então o cara não consegue mais fazer nada. É muito difícil passar esse conhecimento que você está falando para os alunos, né? E eu mesmo só aprendi na prática. Eu posso falar que, assim, o meu pessoal, sendo bem transparente aqui, esse conhecimento, ele não veio do dia para a noite. Cada empresa que eu passei, que implementou alguma coisa dessa, e implementava bem, eu conseguia aprender um pouco mais. Ia para a próxima devendo em alguma outra coisa. Chegava na outra, eu via que eles faziam essa coisa bem, mas às vezes a outra ele está fazendo mal. Não existe balanço perfeito nessa história. Eu acho que sempre chega com
com vontade de aprender, sabe? Tenta entender que o processo faz sentido. Por exemplo, eu falei sobre as tarefas atômicas, porque era um ponto de dificuldade meu. O professor deve lembrar da graduação, eu sempre fui muito individual, eu sempre gostei de fazer sozinho, de tipo, ter a minha versão. O jogo, eu fiz todo sozinho. As pessoas não fazem sozinho. Web também. Fiz o jogo todo sozinho. E a web também. E você vai ficar botando projeto aí, LP também, fiz tudo sozinho. Todos eu fazia muito sozinho porque eu não sabia se era dificuldade de colaboração, entendeu? Tipo de dificuldade para confiar, não sei bem o que era. Mas quando isso eu fui para o mercado de trabalho, de alguma forma isso se refletia mais. Então, eu geralmente acabava ficando com aquelas tarefas maiores, entendeu? Porque eu gostava das peças grandes. Quando eu vi uma peça muito atômica, eu meio que subestimava, sabe? Por exemplo, estamos fazendo eu vou dar um exemplo, tentar trazer para uma coisa mais real que eu fiz, que vai ficar interessante. A gente tinha um visualizador de JSON, ou seja, estamos mexendo com um dado web, ele recebeu um JSON, o usuário quer ver esse JSON, ele aperta no botão para ver. Ele pode colar, antigamente ele só podia ver o JSON todo aberto. Agora a gente está criando novas funções, colapsar o JSON, buscar. A gente está recriando isso tudo, reformulando o componente inteiro. Eu lembro que no primeiro momento que eu olhei para isso, meu sentimento era, bota uma toggle, começa um novo componente do zero, entendeu? E quando o componente novo estiver pronto, a gente só flipa, ativa o novo. E um desenvolvedor muito mais sênior que eu falava assim, Teres, isso é bom, mas por que a gente já não usa o antigo que existe como base e a gente cria pequenas tarefas para transformar o antigo nisso que a gente quer, incrementalmente, sem quebrar nada, entendeu? E cada tarefa que a gente entrega, a gente garante que agora ele colapsa, mas ele tem tudo que ele tinha antigamente. Agora ele faz isso e tem tudo que tinha antigamente. E cada um bem unitário a tarefa que a gente estava fazendo, sabe? E nesse projeto eu lembro de ver a luz assim claramente, falando, faz todo sentido. Porque o PR era tão pequeno e simples que revisar era fácil. Porque eu não estava adicionando, não estava fazendo um componente inteiro. Eu estava fazendo etapas do componente. Eu podia discutir cada etapa muito mais profundamente, chegar em melhores conclusões, analisar esses resultados, iterar sobre as coisas. E não tentar fazer um grande componente, desligar o antigo e ligar o novo, entendeu? Isso é difícil. Bem difícil, no caso. Mas só uma curiosidade, você tinha falado até da questão do inglês, você acabou tendo uma boa experiência com a questão das línguas? Então, eu tinha trabalhado lá nessa empresa francesa, mas tinha muito brasileiro na empresa. Só o tech da empresa era francês, o resto era brasileiro. Então, eu me safava no português no dia a dia. Esse francês que sentava do meu lado, que era muito bom, eu meio que me senti confortável de errar do lado dele, sabe? Quando, tipo assim, falei, ele já entendeu que eu tô falando tudo errado, então eu vou fazer o gringo maluco aqui. E ficava falando errado com ele ali, o dia inteiro. Até uma hora que eles me ofereceram um curso dentro da própria empresa, né? O cara não aguentou mais. Cara, pelo amor de Deus. Nem eu aguentava mais. Não, eu sempre me senti muito podado, assim, sabe? Você pensar muito, não conseguir falar muito porque faltava palavra. Horrível. E aí eu comecei a fazer esse curso depois do trabalho, lá no trabalho mesmo, o cara ia, o professor particular, dava aula pra gente. Fiz uns 3 meses e melhorei um pouco, mas vou te falar, onde eu aprendi de verdade? Na prática. E, infelizmente, cheio de erros e de vícios, mas quando eu estava saindo dessa empresa que eu comecei a aplicar para fora, apliquei para a Amazon, várias, logo no início eu apliquei para uma que eu fiz a entrevista inteira em inglês e sempre que eu começava uma ligação era a minha primeira frase. Eu não sou fluente, estou aprendendo, já deixava bem claro, entendeu? E no final eu falei, desculpa qualquer erro do inglês aí, muito obrigado, vou aguardar pelo feedback. Aí o entrevistador falou assim, me chamou até de Teres, né, porque eu boto Teres em tudo. Teres, para de falar para as pessoas que você não sabe falar inglês, por favor, para, só fala. Começou a entrevista, só fala. Não fala mais assim, não sei falar inglês, só fala inglês. Dali pra frente eu comecei a me arriscar mais, entendeu? Mas não teve esse momento formal, um clique, que alguém me deu um papel e falou, você é fluente. Se me perguntar hoje, eu tenho dificuldade de afirmar que isso, e eu trabalho o dia inteiro, 24 horas em inglês. Todas as reuniões que eu faço, tudo que eu escrevo em inglês. Ainda tenho muitos déficits, claro. Por exemplo, um que eu tenho muita facilidade para falar e ouvir, mas para escrever é o fim.
Porque eu aprendi falando e ouvindo. Eu não sei escrever morango em inglês e eu sei falar strawberry, entendeu? É triste, mas é a realidade. E isso se repete para várias outras palavras e várias outras coisas. Então, falando, eu fico muito mais confortável para errar, para tentar arriscar. Mas quando você está formalmente escrevendo, tem um peso, né? De, caraca, eu estou formalmente escrevendo aqui tudo errado. Tipo, graças a Deus, hoje em dia tem ferramenta para ajudar. Não, tem, mas eu acho que é costume mesmo. Eu também tenho mais dificuldade de falar, mas escrever às vezes acontece. Eu sei a palavra, eu tenho até um bom dicionário, porque de tanto de ler, eu fui aprendendo. Mas às vezes acontece, como se escreve essa palavra? Eu sei falar. Mais ou menos, com a pronúncia errada, mas sei falar. Mas eu entendo o que é, mas qual é? Às vezes tem um detalhezinho, às vezes muda. Mas no caso, em Portugal você quase não falava. No caso, na Espanha, que mudou tudo, né? Portugal foi bem meio termo, né? Porque a parte da empresa, a parte social da empresa, o café, era português. Mas a parte da reunião era inglês e não sempre também. Tinha algumas reuniões específicas que a gente fazia até em português, mas as grandes eram em inglês. Então também eu já estava sendo exposto ao inglês ali, sabe? Eu já fui muito mais exposto. Indo para a Europa, eu estava querendo me expor ao inglês. Eu estava querendo testar e ver qual era o meu limite, entendeu? Tive a descoberta feliz de perceber que o limite cresce cada vez que você explora ele mais, entendeu? Eu estava procurando o final do meu inglês, tu não acha, porque quando você está chegando lá, você cresce mais, aprende um pouco mais. O universo está sempre expandindo. Exato, é sempre assim. Então, eu evoluí. E aí chegou um momento glorioso, que eu sou grato de abrir o YouTube e conseguir ver qualquer conteúdo em inglês. Isso mudou muito a minha perspectiva, porque você acessa muito conteúdo. Sabe essa coisa que falam que a internet é em inglês e você navegar em português, você tá só, sei lá, resquícios da internet? Tem muito fundo de verdade. A não ser que você esteja falando de memes. Aí o Brasil equilibra. Mas assim, eu acho que é difícil, por exemplo, quando é um termo técnico, eu acho que foi difícil. Por exemplo, se for escutar um astrônomo falando, aí você junta a dificuldade de inglês com a sua dificuldade técnica no assunto. Aí beleza, aí realmente não. Mas assim, do resto, eu acho que deve ser de boa, né, no caso. Não, sim. Mas eu também me forcei nessa parte. Eu lembro que uma coisa que eu fiz muito era... Falei, cara, se eu quero saber inglês, eu tenho que conseguir botar na CNN americana e entender. Os caras vão estar lá naquela correria, se xingando, se batendo, eu tenho que entender. Testar, bota em Londres, Inglaterra, aí você vai se testar no hard, né? Aquele inglês horrível deles lá, pelo amor de Deus. Canal 7 lá no YouTube, eu assisto bastante e é pesado de entender, é diferente. É muito diferente. Também, lá da Inglaterra, né, o Boris Johnson lá falando, eu falo, cara, parece ter outra língua. É muito diferente. Mas eu sei diferença nenhuma. Quem sou eu pra falar, né? Tô aprendendo agora inglês. Pô, mas eu curto o sotaque da Inglaterra. Eu gosto. Porque mudam as palavras, mudam alguns significados, né? A entonação é diferente em algumas coisas, então quando os caras falam rápido é meio chato, assim. Como é que não dá pra entender? Só é chato, sabe? Eu não consigo replicar. O inglês americano pra mim é beleza, mas é tipo de falar, no caso. Eu não consigo... De ouvir é de boa, né? Falar o inglês, o outro é mais complicado mesmo. Mas por curiosidade, o que acabou te fazendo mudar de Portugal para Espanha? Então, eu estava em Portugal, já estava prestes a completar 2 anos, estava ali próximo, né? Por aí. E o LinkedIn não para de piscar. Se abrir agora vai estar piscando, infelizmente. É uma realidade dessa área, que as pessoas ficam te instigando pela mudança. E a mudança é sempre recompensada. Por exemplo, eu saí da Globo para a Chance, foi uma recrutadora que me levou nesse processo. E por ela ser recrutadora, ela ganhou um valor em cima de eu ter ido, e eu ganhei um valor também só por ter ido, entendeu? Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro só por ter trocado, era como se fosse luvas. Falei, tô igual jogador, né? Ganhando luvas para trocar. E quando eu fui para Portugal, eu fui muito no momento de focando em experiência profissional, aprendizagem e tudo mais, e eu explorei muito disso. E em Portugal começou a surgir a próxima oportunidade de dar o passo de talvez sênior e tudo mais, já estava rolando essa conversa, mas eu particularmente ainda não... Porque
eu ainda achava que faltava alguma coisa, sabe? Eu ainda tinha esse sentimento um pouco do falta alguma coisa. E eles me fizeram oferta também, o valor, como eu comentei, Portugal não é um lugar onde você ganha dinheiro em quantidade. Eu já ganhava bem, ia ser uma coisa a mais, mas eu olhei naquele momento como assim, tá, é isso, né? Tipo, tô me aproximando do topo, tô entendendo as limitações. E também por ser uma empresa pequena, né? Tá naquela estágio de empresa bem inicial, eu falei, cara, talvez esteja na hora de eu colocar e tentar uma empresa grande, cara. Eu falei, vou aplicar um pouco para empresa grande, ver o que acontece. Abri meu LinkedIn, fui nas mensagens, fui lendo as empresas que estavam me mandando e procurava as grandes. Pela Europa, principalmente eu procurava em Amsterdã e Berlim. Eram os 2 lugares que eu tinha mais fixação, porque eu sabia que os salários eram mais altos, são os hubs de tecnologia mais avançados, eu imaginava que ia concentrar os melhores profissionais, e eu queria estar no meio dos melhores profissionais. Queria frequentar as mesmas convenções, queria participar das discussões e estar no alto nível, porque existe uma banda de alto nível ali que se concentra, que contém esse conteúdo que meio que depois se espalha, mas surge ali nesse primeiro momento e eu queria estar nesse lugar. E comecei a aplicar e fazer os testes, e aí, de novo, aquela mesma situação que eu enfrentei lá saindo do Brasil para ir para Portugal, volta para a coisa do teste, sabe? Não é tipo assim, se eu quiser começar a aplicar hoje para a vaga, eu vou aplicar e vou passar. Desiste disso. Teste para entrar em empresa, quanto mais você faz, mais preparado você está para passar. É só essa fórmula. É igual problema de maratona. Sim. Ninguém faz problema de maratona se não treinar. Você pode solucionar um ou outro ali numa coisa bem extraordinária, mas a realidade você tem que se preparar para aquilo. E aí eu passei um tempo lá naqueles Let's Code, HackerRanker, fica um tempo lá e se prepara também para muita entrevista de design, de arquitetura, né, que também era uma coisa que já estava começando a ter mais frequentemente. No início eu não ouvia muito falar. E comecei a aplicar, e fiz essas na Alemanha e na Holanda. E apliquei também para uma que era Canva, até falar o nome da empresa, porque era, empresa muito maneira, até Canva era o nome, fiz um teste, nossa, eu acho que foi o teste, um dos mais difíceis que eu fiz. Eu não cheguei na etapa final lá com a Amazon, mas nessa da Canva, etapa final, eles me pediram para criar um React, simplesmente. Era tipo, vamos criar aqui, se eu tivesse que criar uma reatividade, uma coisa onde você escreve um template e ele gera o HTML para você, entendeu? E é reativo, ele tem nodes, ele faz tudo. E eu fui, tipo assim, sabe, um tiro no escuro, uma loucura, 2h30 lá com o cara na entrevista, uma experiência maluca, só que a oportunidade era na Austrália, né? E para ir para a Austrália, faltou um pouco de loucura para eles, porque a Austrália é longe demais para voltar pro Brasil. Mas é muito bom, cara. Meu irmão tá lá, meu irmão e minha prima estão lá, acho que não voltam não. Eu acho que é o contrário. Não, que é bom. Você se adapta muito mais rápido. Eu te falo isso. Que era bom, eu sei, o salário era muito alto, entendeu? Lá eu vi os salários altos, mas eu tenho muito isso de ir no Brasil, da família, pra mim esse contato é muito importante. Eu não ia... O avião girou o mundo, chegou, cara. Não é tanto não, cara. Não é tanto não, Marcos. Mas a questão é que lá eu acho que o clima você ia amar. Então, eu meio que achei em Barcelona esse meio termo, entendeu? Porque aí eu falei, tá, já que eu não quero ir pra Austrália, eu achei meio longe, fiquei meio com medo do isolamento mesmo, de ser longe até demais, sabe? Já tava me sentindo confortável porque tinha umas amizades em Portugal, já tinha passado por esse processo do isolamento, que é chegar no tiro no escuro. Falei, cara, é meio... não era o que eu queria fazer de novo. Uhum. E na Holanda, cara, a oferta também muito boa que eu recebi. E a Holanda, o cara já te manda a oferta e ele manda no valor anual, né? Mas ele já te avisa. Na Holanda a gente tem um programa de 30% de desconto nas taxas durante 5 anos. Ou seja, você paga... Assim, meu salário ia virar uma bola de neve. Eu falei, cara, nem se eu quiser gastar esse dinheiro eu vou conseguir. Tipo, é bizarro. Eu tava muito entusiasmado, mas só pelo dinheiro mesmo. Eu só pensava no dinheiro. Eu falava, mano, é muito dinheiro. Eu vou ficar, sei lá, morando sozinho e tudo. Mas aí eu lembrei dos momentos difíceis em Portugal, né? Por causa do clima. Pra Amsterdã, rico. Cultural. Mas e a adaptação cultural, o clima? Cara, Amsterdã é chovendo o tempo inteiro. O tempo que eu visitei lá,
sabe? É um clima, assim, bem difícil de lidar. Eu ficava, cara, não vai dar certo, não. Fica de Não vai badágua, dar né? certo. Não é à toa porque tem esse desconto, né? As coisas não são à toa. Nada de graça. Tem que atrair. Tem que atrair a galera. Aí, e também Berlim era a minha outra opção, que eu tava bem animado com Berlim, porque Berlim, eu já visitei, né? Eu já conheci. Eu vejo Berlim como um hub de estrangeiros na Europa, sabe? Tipo, tudo acontece lá, todas as culturas estão lá, uma coisa muito grande, magnífica, muita empresa, polo de tecnologia. dinheiro rolando. Exato, um polo de tecnologia, conhecimento, cultura. Tipo assim, é bizarro. Mas tem o mesmo problema. O frio é cruel e não é ao mesmo tempo amigável. Assim, nesse quesito, Portugal é melhor do que todos que eu mencionei, menos que na Austrália, não. Na Austrália, óbvio, você vai ter um clima bom, mas sair de Portugal para ir para a Alemanha ou Holanda seria meio um tiro no pé nesse quesito. E aí surgiu essa Barcelona, essa oportunidade, que eu sempre reneguei muito, porque quando eu pensei primeiro em sair de Portugal, eu pensava em dar o passo financeiro, sabe? Eu olhava muito pelo passo. Falei, cara, tô longe da minha família, tô longe dos meus amigos. Uma hora tem que valer a pena, né? Exato, eu falei, eu tenho que voltar, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que ganhar muito dinheiro, e foquei. Só que o plano não se realizou, entendeu? Acabei conhecendo Barcelona e me apaixonei pelo clima que parece muito Rio de Janeiro, a cidade. Eu moro a 5 minutos da praia, é só bicicleta na minha vida, sabe? Tipo, pô, sensacional. Lá, é a cidade do qualidade de vida. Exato, então, mais uma vez, eu abri mão da oferta que estava oferecendo mais dinheiro, que nesse caso, eu acredito que o lugar onde eu ia ganhar mais dinheiro de todas as ofertas era na Austrália, porque era bizarro o valor que os caras pagavam. Cara, mas nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro. Eu acho que é o momento da vida também. Eu também, hoje em dia, procuraria a qualidade da vida, cara. Pô, você ia ali... Pô, na época que eu morei nos Estados Unidos, pô, eu ia pro trabalho, andando pela areia. Eu tirava o tênis e começava a voltar e via o sol se pondo no mar. Pô, é sensacional, cara. A gente já teve uma conversa dessa, né, cara? Tipo, que a qualidade de vida muda todo o seu patamar do que é bom e o que é ruim, cara. Não, eu já falei, nunca aconteceu comigo de eu ir trabalhar agradecendo tanto. Tipo, eu contemplo o dia. Eu tô indo trabalhar, tipo, muito perto da praia. O clima tá sempre bom, sabe? Eu vou ter uma caminhada de 15 minutos e vou sentar para trabalhar. Eu tô, primeiro, muito agradecido de ter um trabalho, dada a situação atual. Então, é uma contemplação constante, sabe? O dia inteiro você, cara, só gratidão. Eu não tenho nada para... Não tem nem para reclamar, né? Sabe, tipo, óbvio, vai ter problemas, você vai sentir também choque cultural, introdução numa cultura diferente, 1000 detalhes vão ser discutidos, mas é isso, nunca é unilateral, é sempre esse balanço. Tem sabe? Até uma pergunta aqui do chat, né, que até junta com o que eu tava pensando, né, porque você tava falando que passou por essa fase, se sentindo meio mal lá em Portugal e tal. E quando você foi para a Espanha, você teve essa sensação depois de um tempo? Ou a cidade, o ambiente te fez, tipo, não, aqui é um lugar que eu me achei, sabe? Não, a pergunta é ótima, porque quando eu saí de Portugal, é engraçado. Quando eu saí do Brasil, eu mencionei que eu saí do Brasil com esse sentimento assim, cara, vai ter desafio, mas eu vou bater de cara com o desafio igual eu bati de cara com tudo na vida. Eu toco o suco e vou embora, filho, eu não quero saber. Chegou lá na hora, o desafio foi muito mais cruel do que eu imaginava, sabe? A dor é muito maior, a saudade dói o coração muito mais do que você acha, sabe? Tipo, as coisas pesam de verdade. E aí, eu passei os meus anos todos em Portugal, tive meu momento difícil, me recuperei em Portugal. Eu saí de Portugal no meu auge. Muito bem na empresa, muito bem na minha vida social, muito bem na vida profissional. Era a época que eu comecei a juntar dinheiro, mesmo morando em Portugal, depois de um tempo, você ajeita teu custo de vida e ajusta tua qualidade de vida, eu comecei a guardar meu dinheiro. Eu falei, cara, eu posso viver aqui 5, 10 anos se eu quiser. Só que, em algum momento, eu quis ir para a Espanha e pensei, cara, na Espanha, tipo, eu queria mudar. Quando eu pensava Alemanha e Holanda, eu falava, vai ter o frio, mas eu vou bater de frente. Sabe? Eu falei, cara, como a burrice persiste na nossa cabeça. Sabe? Porque eu subestimei a Espanha em um quesito, que foi, eu falava, cara, sei falar inglês. Não vou precisar espanhol, mesmo que eu seja fraco, eu não vou precisar. Porque eu tinha esse mesmo pensamento para Holanda e Alemanha. Eu falava, vou para Alemanha, sei falar inglês agora. Se eu não sei falar alemão, eu sobrevivo. Chega eu na Espanha, você entende.
com inglês você sobrevive, mas você não vive. Você não exatamente. Então, se integrar bem na... Cara, sei lá, quantos % da população não vai falar o inglês bem, não vai se sentir confortável com uma conversação com você em inglês, sabe? Então, você vai ter que aprender. Eu fico pensando, imagina se eu fosse para a Alemanha hoje, eu tava batendo a cabeça na parede. Eu acho que na Alemanha é um pouco menos isso. A Alemanha tem mais inglês, cara. É mais inglês, mas a Espanha realmente é o caso. Mas eu te digo que o frio ia ser pior para você, assim. Ia ser bem mais cruel. Berlim é frio pra caralho. Não, é pesado. Mas uma coisa que pesou na Espanha foi depois o corona, né? Quando veio o corona, porque pensar que eu saí de Portugal, uma empresa que eu entrei era pequena, tinha poucos funcionários, quando eu saí era média, tinha uma cultura legal, mas aí eu chego na Glovo, que já é uma empresa, tipo, multi-internacional, meu time é Polônia, Rússia, Itália, Colômbia, Argentina, troca de informação, tô conhecendo gente, eu falei, cara, isso aqui é tudo que eu sonhei na vida, porque eu comentei sobre a época que eu via os fóruns de React, de autodebate, e não entendia. Depois eu comecei a melhorar e conseguia participar, entender isso, mas ainda tinha uma coisa que eu falava, cara, será que algum dia eu vou trabalhar num ambiente tipo multinacional, totalmente em inglês, vou ser entendido, minha presença vai ser válida ali, sabe? Tipo, eu tenho valor naquele espaço. Tudo isso era questionamento que eu tinha, sabe? De valor intrínseco que a gente tem de se subestimar, sabe? De síndrome do impostor que todo mundo tem. E quando eu vi isso no escritório, né? Que é aquele escritório que parece até de filme, sabe? Parece até aquele filme lá do Google gigante, tudo bonito, sei lá, uma coisa meio louca, você fica vislumbrado e vem coronavírus e fala, agora só de casa. Eu te falar que eu passei 6 meses isolado em casa, morando sozinho na Espanha, sem conhecer ninguém praticamente. Filho, eu virei o Pro Tinder, o melhor usuário do Tinder. Justo. Quem nunca, né? Se o Tinder estiver precisando de experiência de usuário, relatar, pode me mandar. A sua parada é quando você chegar a pensar criar uma IA para você automatizar sua resposta. Aí você é o Pro. Aí é demais. Clickbait desse vídeo vai ser como eu aprendi a usar o Tinder do coronavírus. Tinder na Europa, funciona? Não, mas, pô, pra você, eu nunca tinha usado na vida. Nunca? Nunca Olha. Não tinha usado, não. A vez que eu baixei na Espanha, quando veio o coronavírus. E demora pra aprender. Você aprende aí já era. Aí você internacionalidade. Cara, sabe? mas eu já conversei com meus orientadores sobre isso, de criar um bot que conseguisse falar e usasse a conversa para treinar ele. O problema é só ter um acesso, mas eu já tô pensando na parte do dia, pô, seria irado, porque não tinha tanto produto. Não tinha tanta, como posso dizer, captura. Hoje em dia tem muito mais captura de question, de resposta, você interagir, tem um Slack, não sei o que. Antes não tinha, aí foi, pô, eu podia usar, eu tava brincando com meus orientadores na época, pô, te alimentar e dado, pô, seria maneiro, eles ficavam zoando, mas eu lembro muito bem disso. Mas isso tem bastante tempo. Mas aí tu tá bem, no caso, agora, tu se acostumou. Na verdade, assim, acabou não, mas assim, reduziu bastante comparado aqui ao Brasil, né, no caso. Acabar não acabou. Acabar, eu posso dizer que não acabou, mas está diminuindo aos poucos, sabe? Você já começa a ter o horário que dá para sair, dá para tomar uma cerveja, vai ter alguma coisa. E aí o escritório já começa a ficar mais movimentado, porque na pandemia, no início mesmo, era escritório off, desde o início. Depois, em algum momento, virou escritório opcional para quem quisesse. E aí quem quisesse era só os malucos, né? Tipo eu. Aí chegava lá vazio o escritório, ninguém. Hoje em dia, se tu vai numa sexta-feira, já tá lotado, porque o pós-escritório de sexta-feira é aquela coisa. Testou. Exato. Então, o escritório já lota. Então, já tá voltando, sabe? E é uma empresa que preza muito pelo lado cultural, sabe? Manter a cultura da empresa. A minha visão, a empresa internacional tem que se esforçar nesse lado, sabe? São muitas personalidades. A empresa tem que guiar a cultura que ela acredita global ali na empresa. E aí ter o escritório para usar como isso é importante. Como esse ponto de solitude, sabe? Sim. De ser sólido.
Pô, cara, se a gente deixar aqui, cara, ainda mais que não sei, a gente voltava ainda muito na época de carro, ia pra rural e a gente ficava conversando, se deixar 2, 3, 4 horas aqui tranquilo. Mas a gente já tá. Pra tu ver, a gente já tá 2 horas aqui, cara. Isso sem contar os 15 minutos que a gente ficou conversando antes, e depois que meia hora antes ainda de começar. Senão. O legal de comentar até o professor Felipe, né? É que hoje, tipo, eu tô conversando aqui sobre processo, minha experiência com inglês, tudo isso. O professor Felipe viu todas as minhas inseguranças quanto a isso, sabe? Tipo, ele viu várias vezes eu me questionando se eu conseguiria chegar. E, tipo assim, e se eu consigo chegar, eu acredito que qualquer outro consegue, Não, sabe? todo mundo consegue. Todo mundo consegue, é só... Tem tudo uma questão de oportunidades, porque tem que ter, a oportunidade tem que existir, mas o importante é quando ela existir, você tá preparado, sabe? Por exemplo, vai ter a entrevista para você fazer. Agora, você tá preparado sabendo as questões? Você treinou o suficiente? Isso é sobre a oportunidade e sobre você estar preparado. Aí você tem que aceitar errar, ser derrotado, tentar de novo, você vai ser rejeitado, né? O importante é melhorar, né? Tem que entender que não é ninguém algumas pessoas vão passar de primeira, né? Algumas pessoas são gênias, mas não é todo mundo. Então ou ele você tem que aceitar. Ele teve aquele histórico por acaso e estava no momento certo, na hora certa. Caiu no colo ali, né? Mas tem que saber que as coisas... Você pode ver sua trajetória, o quanto você se duvidava e você estava sempre ali batendo cabeça, foi chegando, até alcançar o seu sonho agora, né? Exato. E uma coisa legal eu entrevisto muito candidato hoje, né? Então eu entrevisto muito. A minha empresa está Tem gente online assistindo isso? Tem. Se você é um bom desenvolvedor de software, bom, eu tô falando de bom. Aplica lá pra Glovo. É muita vaga, não para de contratar. Eu entrei, era 100 funcionários ano passado, hoje já são 200. 100 funcionários no tech, na engenharia. Dobrou a engenharia da empresa. E vai seguir aí na trajetória de crescer. Então, sem contar o retail, sem contar marketing, sem contar... Não, nada disso. Eu tô contando Engineer Manager, Android, iOS, front-end, back-end. É isso, entendeu? Então, se você acredita, pode tentar também. Se alguém tiver dúvida e quiser entrar em contato comigo, me manda mensagem lá que eu tiro o tempo para responder, mas não desiste das coisas facilmente não, porque tem muita coisa para explorar nesse quesito aí. Eu várias vezes estive perto de desistir. Muita gente também te desincentiva, sabe? Às vezes rola. A galera meio te bota... O sonho é meio absurdo em vários momentos, soa absurdo. Até quando eu falei em alguns momentos mais novo, soava absurdo. Então, hoje em dia as pessoas têm a internet para se motivar, sabe? Para procurar referência. Na minha época, eu lembro eu achei um youtuber que contou a trajetória dele, como ele fez para sair, e deu umas recomendações, mas era muito difícil achar específico, sabe? Hoje em dia, se você quiser e procurar, você acha conteúdo. Então, também muita paciência, né? Que as coisas acontecem com o tempo. A ansiedade é o mal do... Sim. Mas assim, eu vou passar agora pro pessoal das perguntas. Tiveram algumas perguntas aqui. Algumas a gente até foi perguntando e durante o decorrer, que encaixava naquele momento certo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta lá atrás, que eu acho que eu já até perdi no chat já, de tanto tempo. Cadê? Daqui, dado, eu já me perdi aqui. Se você achar, Bruno. Achei. Uma pergunta: quais estudos autônomos ele recomenda para complementar a graduação? Isso é muito bom, porque, como eu mencionei antes, a graduação ela não vai conseguir te dar a base para... Ela vai te dar a base teórica acadêmica, mas a base profissional é uma outra base. Elas se complementam. Então, hoje em dia, eu vejo muito esses bootcamps aí, e eu acredito que tem valor no bootcamp, porque ali você vai ter uma experiência prática real, entendeu? Mesmo que seja te preparar para ser esse primeiro passo, que é o cara que usa o framework sem conseguir nadar lá embaixo nele, sabe? O cara não entende profundamente o que está fazendo, mas ele é um executador muito bom, ele executa a função sem nenhum problema. E eu acredito também que esses bootcamps vão ajudar, eu acredito que tem alguns deles que estejam fazendo isso, com os próprios processos que você encontra nas empresas, sabe?
Quando eu digo processo, é entender sobre, não sei, estimativa, como quebrar a tarefa em coisas atômicas. Eu acredito que tem alguém que já dá esse tipo de mentoria que vai nesse além, sabe? Não sei qual o tipo de preço que eles cobram. Em relação a blogs específicos, cara, eu leio muito sobre o React, né? Se eu recomendar aqui sobre o React, fica muito específico. Então, não sei. Mas é bom, assim, procura quem são as referências da área que você quer focar. E siga essas pessoas. Leia os artigos que eles estão publicando. Leia as threads do Twitter que eles estão respondendo. Ali você vai começar a entender a tendência, sabe? E se inteirar do assunto. Você vai ouvir sobre esse assunto numa entrevista. Porque vamos supor, eu sou front-end. Eu comecei a acompanhar tudo que relacionado a isso. Fui para uma entrevista. O cara me perguntou de uma coisa que eu não trabalhei. Mas eu já li thread sobre isso. Eu tenho a luz para jogar nesse assunto. Falar para ele, com o tempo aqui, se você me der espaço, eu aprendo isso. Entende? Porque em algum momento ninguém é expectável de chegar sabendo tudo. Mas você tem que mostrar que tem coisas que são mínimo expectável para... Por exemplo, o professor trabalha com inteligência artificial. Se você estiver entrevistando alguém para inteligência artificial, você tem um mínimo de questões que você acha que é o básico da pessoa saber. E você tem um mínimo de coisas da atualidade, ou seja, coisas que estão sendo lançadas agora, nos últimos anos, e são tendência, que você pode perguntar e você vai saber claramente se essa pessoa está acompanhando ou não. Você vai facilmente sentir isso. Então, ficar em cima dessas coisas é importante. É muito relativo com você interesse com o tema. Quando você tem interesse com o tema, fica um pouco mais fácil. Não necessariamente você precisa saber tudo, exatamente. É impossível saber tudo, mas assim, é impossível se o cara fala que é front-end, não fala que conhece o React e não conhece o Vue ou o Angular. Tipo, fala assim, nem conheço. Ele pode não usar, mas ele sabe qual é. Você sabe do problema, o que trata. Mas como usar ali, não faz muita diferença. É só questão de pegar ali o manual e fazer. Você pode ter alguém que trabalha com React, e você chegar para ele e fazer uma pergunta sobre por que ele escolheria React em cima de Angular. E me explica as diferenças práticas, o que isso implica no nosso projeto no longo prazo. Entendeu? Esse é o tipo de pergunta que, para responder, você tem que estar um pouco mais iterado. Você pode ser um ótimo contribuidor para um projeto, entregando tarefas e não saber responder essa pergunta. É totalmente possível. Isso demanda tempo. E esse é o tipo de pergunta que surge muito em entrevistas, etc. Essas perguntas que vão ser mais profundas sobre arquitetura. Se tu botar fogo no parquinho, React, Vue ou Angular? Cara, eu sou pro React. Mesmo que eu tô trabalhando com Vue hoje, mas eu sou pro React, mas eles estão indo numa similaridade aí, depois que o React lançou o Hooks e o contexto faz sentido. É muito bom. Eu lembro quando eles lançaram, né? E é engraçado isso, para você ver. Olha como é que esse tema fica legal. Quando eu falei do Abramov lá, o React foi lançado em uma versão, né? Você não escrevia exatamente esse JSX que você escreve hoje. Você escrevia uma outra coisa. Hoje você escreve uma coisa que compilava para aquilo. E eu aprendi daquele formato. Imagina se eu vou numa entrevista de React, tendo aprendido daquele formato, já trabalhava num formato que era o anterior, já sabia bastante. Chega na entrevista, o cara me pergunta, eu não sei nada sobre essa nova forma de escrever os componentes de React. O que eu estou mostrando? Que eu sou um executador de tarefas, que eu não estou acompanhando a tendência dessa tecnologia, entende? Que eu não estou conseguindo extrair o máximo. Eu estou extraindo o que me ensinaram a extrair, que é, pega o componente desse jeito, cria desse jeito, usa desse jeito. Agora, chegou um momento que o React mudou para o JSX. Dentro dessa mudança, veio um paradigma que só se escrevia container e component. Era o padrão. Você criava container, o container conectava e usava o component totalmente isolado. Eu trabalhei assim, sei lá, 1 ano e meio. Do dia para a noite, um cara me vira e fala, você sabe hooks? Falei, o que é hooks? E já estava rolando hooks, tipo assim, React explodindo, entendeu? Então você não pode ficar para trás nessas coisas. Você tem que estar acompanhando. Se você quer ser reconhecido por estar num alto patamar naquilo, acompanhe o que pessoas que trabalham no alto patamar daquilo estão fazendo. Você vai ter que procurar. Maneiro. Mas assim, vem um pouco até uma coisa que eu tinha falado um pouco, a questão do... acaba virando um pouquinho até de hobby, né? Você gosta de ver, tem interesse.
se não sentir prazer ali, de alguma forma, não sentir contemplado, não gostar de buscar, fica ruim mesmo. Difícil de focar tanto tempo para aquela coisa, sabe? Uma coisa que eu gosto é de botar isso em projetos terceiros, sabe? É um momento que eu uso bastante para forçar aí uma tecnologia nova, estudar uma tendência e etc. Por exemplo, o Vue agora está lançando não, né? Já lançou. A Composition API, muito mais parecido com o React. Eu ainda não escrevi nenhum componente nisso, mas eu já li muito conteúdo disso. Eu já reviso o pull request com isso, entende? Então, já é uma coisa que, supondo que amanhã eu vou fazer uma entrevista sobre Vue, eu sei discutir alguma coisa sobre isso. Eu sei falar as diferenças que eles estão tentando trazer, o que eles estão tentando alcançar, por que eles fizeram a mudança, mais da mudança existir, por quê? Esses pontos são partes que detalham um pouco mais, entende? Uma pergunta legal aqui do Alan, ele tá perguntando se a maior parte do time lá na Glovo é estrangeiro. Ou se é maioria espanhola, como é que tá lá? Cara, na parte da tecnologia, sim. Eu acho que eu trabalhei com 2 espanhóis ou 3. A maioria é tipo assim, muito misturada. É Polônia, Rússia, Argentina. E os backgrounds também, assim, incrível, tá ligado? Tipo, tu senta do lado do cara e o cara, não, trabalhei no Twitter. Tava trabalhando nessa feature aqui do Twitter. Tava trabalhando no Facebook quando eles fizeram isso. Aí tu fica assim, cara, sinistro, não sei o quê. Maneiro. Sabe? A vontade de absorver o conhecimento, de saber. Se tem alguém que, quando eu falo sobre isso, tá ouvindo e tá pensando assim, caraca, eu tenho maior vontade de saber, interesse mesmo pela expertise, sabe? Pelo domínio mesmo da tecnologia, é isso, tá no caminho certo. Porque esse é o sentimento que a pessoa tem que ter, de se interessar. Mas assim, só porque a questão é que não necessariamente você trabalha com coisa, porque tem mais de um polo só pra... que tem várias equipes, e as equipes são de várias nacionalidades. Trabalha com cluster de contato, por exemplo. Aí no cluster de contato você vai ter N times. Cada time vai ter, sei lá, 3 back-end, 2 front-end, vai ter um PO e um EM, né? Um gerente e um product manager. E aí você tem essas unidades. Eu trabalho em uma unidade dessa, mas a minha unidade se relaciona com várias outras unidades. Então eu posso falar da minha unidade. Tem um espanhol e das outras unidades também não tem. Tem, mas não tem tanto. Não expõe tanto. Em Portugal expunha mais. Era uma coisa mais de em Portugal, a maior parte do time era português e aí você tinha um pouco de estrangeiro. Eu acho que é natural, né? Porque a empresa é muito maior, tem várias sedes, vários lugares. É outro nível, né? Outro nível. Tem muito a ver com o tamanho da empresa, claro. Sim. Cara, a gente já até passou bastante hoje. Daqui a pouco eu acho que a gente vai bater o nosso recorde aqui. Se tiver pergunta aí, a gente foi perguntando muita coisa que estava no chat durante a conversa. Sim. Então, como estava muito certinho, aí a gente vai já aproveitando e introduzindo o que está no chat. Mas eu acho que foi muito boa a conversa, Marcos. Eu queria agradecer muito e, na verdade, é bem agregador para mim, no caso, ver o quanto, assim, eu fui acompanhando você há muitos anos e agora, já há um tempo que a gente não fala tanto, a gente vai falando coisas pontuais, assim, pelo Hangout ou batendo papo, mas o quanto você amadureceu da época que você foi para Portugal e você mudou bastante, eu fico até bastante feliz. E agora é decolar e quem sabe daqui a pouco você tá, sei lá, no Japão, aí depois você volta pro Brasil, Austrália. Para voltar pro Brasil tá rolando, né? As empresas entram em contato, mas nesse momento agora eu ainda tenho muito para aprender. A palavra para mim no longo prazo é sempre essa. Quando tiver espaço para aprender, eu quero aprender, mas ao mesmo tempo eu tenho esse sentimento de retornar pro Brasil e contribuir, sabe? De alguma forma. Tipo, contribuir mesmo, abrir um negócio e criar o Brasil é polo tecnológico por si só, sabe? Por mentes. No volume de mentes, nós somos polo tecnológico. Nós temos uma qualidade absurda. Falta maturidade, tempo, concentração, investimento. Um pouco de cada coisa, né? Mas no longo prazo melhor. Mas infelizmente a gente tem uma boa formação, mas a galera que tá tendo boa formação tá saindo muito do país, tá tendo então eu não sei se quando você voltar aqui ainda vai ter esse polo
de pessoas ainda. Evasão de mentes, sei lá como é que ele chama. É um termo real, se você pensar no final das contas, e os países estão brigando por essas pessoas. Quando eu comentei aqui o caso de que na Holanda eles te oferecem 30% de desconto no imposto por 5 anos, é isso. Cara, no papel. O imposto é muito alto, cara. É 40% do salário, cara, é muita coisa. É demais. E um outro ponto, professor Felipe, que o senhor mencionou sobre as nossas conversas, tem uma área que a gente acabou nem tocando muito aqui na conversa, e acho que nem vai dar tempo, porque o professor gosta e é longa, que se só. Mas você falava muito comigo sobre isso e eu nunca conseguia entender profundamente, que era a parte de DevOps, sabe? A gente sempre vinha no carro e você me perguntava, como é que tá as empresas no DevOps? E eu acho que as empresas que eu trabalhava ainda não tinham nada escalável, tão gigante assim, para eu sentir a importância disso. Até eu chegar na empresa de Portugal e agora na Glovo, né? Que na Glovo tem que ter, né? É impossível. Senão você não vive. Tem uma estrutura grande, que é importante, otimizada, sabe? Tipo, uma coisa magistral, assim, gigante. Outro caminho totalmente, sabe? Em algum momento eu me senti até pressionado, assim, não, eu tenho que saber tudo de DevOps também e já desisti. Assim, eu tenho que saber o suficiente para conversar em todos os lados possíveis, mas não tem como você ser especialista em tudo, porque esse caminho é muito grande. Não, você tem e é cada Você tem que saber, por exemplo, você está fazendo front-end, afeta o back. Você tem que saber back. Quando você vai fazer uma feature, você tem que saber como é o cliente, como isso aqui vai escalar, no caso do front nem tanto, mas no caso do back, você tem que saber DevOps um pouco, tem que saber Ops. É impossível você não saber. A questão é, você não precisa ser profundo, mas tem que ter noção, porque até produto, como você mesmo falou, né? O quanto aquela feature ali vai impactar de risco ou de impacto no produto em si. O produto é legal que até hoje eu não sei como a pessoa vira produto, como a pessoa vira product manager, eu não sei qual é esse processo, sabe? Até a pessoa tá trabalhando com código, aí alguém começa a falar, eu acho que você leva jeito aí pros KPIs, para entender o número, para na hora de recomendar aqui melhorias, e de repente você transiciona, porque não sei se a pessoa estuda para isso. Não, acho que é uma coisa que vai acontecendo, né? Não, cara? tem uma parte mais formal. Inclusive, o primeiro talk foi com o Paulo, ele estava discutindo, aí quando ele terminou, começou a estudar mesmo, mais formalmente, a parte teórica dessa área em si, de produto. Mas tem uma parte bem grande de teórico que não contempla nosso conhecimento padrão de graduação, mas assim, nada que a gente não estude e resolva, né? Mas... Imagino. Eu queria muito, muito agradecer, e foi muito boa a conversa, assim, sensacional, né? Eu acho que a gente estourou, acho que bateu o recorde, ou tá muito próximo do recorde. Se deixar, a gente eu vou ficar falando até amanhã. Mas eu queria muito agradecer você, Marcos, e foi muito bom a gente bater um papo. Tem bastante tempo que a gente não conversa assim via pessoalmente, a gente muito por texto, mas foi ótimo voltar a falar contigo aí e ver que você tá destruindo aí na Espanha, no caso agora. Que eu tenho que ficar me atualizando onde você tá em dado momento. É verdade. Pela frente, fico feliz de ter participado aí, conseguir levar uma mensagem legal. Espero que outras pessoas criem motivação. Que eu comentei da Cecim lá atrás, ouvindo as histórias dos outros, eu criei minha motivação em algum momento. Então, se eu conseguir contribuir, vai ser muito legal. E obrigado aí pelo papo, é sempre um prazer. Com certeza. No final das contas, se eu estou aqui, é devido ao trabalho de muita gente, que inclui vocês e inclui muitas outras pessoas que em algum momento não desistiram de mim, mesmo quando parecia fácil desistir. Quando era um aluno, irresponsável, etc., muita gente pode desistir, mas alguns acreditaram e hoje eu estou aqui. Não, então, mas eu acho que eu acho que isso vale para todo mundo, né?